Não foi uma coisa meio estranha vendo. Eu fui meio contra gosto, mas depois eu. Curtiu? Eu curti. Ok. Puxa vida, olha só que linha. Alguém que. Foi você, né? Tá certo, então, obrigado. Então, pessoal, se vocês toparem e quiserem continuar, nós sempre temos aqui o problema do tempo, né? Que é um terror isso, né? Nós temos essas míseras 4 horas e não dão tempo para nada. Sempre um problemão, tá? Então eu queria convocá-los para continuar, perguntar se vocês estão gostando da história. Não é uma história maravilhosamente bem contada? Isso chama-se, disse, né, no mundo das letras, né? Disse que o sujeito capaz de contar essa história assim tem um negócio chamado vis narrandi. Vis, V-I-S, né? Vis é força em latim. E narrandi é de narração, né? Então, vis narrandi é a capacidade de narração. É uma capacidade que poucas pessoas têm, não é? Os grandes literatos têm, que é uma habilidade linguística para fazer uma narração tão bem como essa. Os grandes escritores têm isso, né? E esse aqui é um grande escritor, sem dúvida nenhuma, mesmo que você proponha que a história seja meio simples demais, que ela não esteja assim, tenha uma complexidade pequena, não é como um romance de Dostoiévski. Nós aqui vimos meia dúzia de romances de Dostoiévski no nosso curso aqui já. Nós vimos 5 obras de Dostoiévski, tem 4 romances e uma novela, para ser mais preciso. Um romance de Dostoiévski é muito mais profundo que isso. Apesar de que, não sei se vocês sabiam, mas Dostoiévski acha que o Flaubert é a sua maior influência literária. Ele não escreve como Flaubert, né? É muito diferente o modo de Dostoiévski escrever. Mesmo assim, a história é contada com uma competência única, uma clareza extraordinária, com uma beleza e com um equilíbrio muito grande. É um feito de literatura, Madame Bovary. É desses livros eternos, né? Aliás, como esperamos que todos os que estejam aqui nesse curso sejam, um dos critérios de escolher os livros que nós escolhemos aqui é que eles sejam livros permanentes, que eles estejam aí para sempre. Que eles tenham uma capacidade de explicação do ser humano em toda a amplitude da história humana. Eles servem para explicar tanto os Flintstones, quanto os Simpsons, quanto os Jetsons. Para dar um exemplo, digamos assim, folclórico aqui. O que que nós, então, até agora entendemos dessa história? Temos aí, então, uma história de um casal chamado Charles e Emma Bovary. Ele é um médico de roça, né? Quer dizer, um cirurgião, um médico do interior. Ele é um sujeito com uma vida apagada, de baixo destaque social, um sujeito sem ambição. E casou com essa moça, casou em segundas núpcias com essa moça, chamada Emma Rouault, que tinha uma expectativa de vida muito diferente da dele. E aí essa diferença de expectativa a faz aí, digamos assim, progressivamente distanciar-se do marido. Ela tem uma relação platônica com um jovem que me parece muito mais apetecível do que o Dr. Charles Bovary, que é o Leão de Puy, que relação é essa que mantém-se platonicamente. O Charles Bovary não fica sabendo de nada e ele acaba indo para Paris. E em seguida, né, ela arruma um amante de verdade, que é o Rodolphe Boulanger, que é um nobre e alguém que tem lá uma propriedade. Nós não sabemos se é nobre, né? Acho que não, mas ele é um sujeito lá que tem lá uma propriedade vistosa, como se fosse um castelo, e esse Rodolphe Boulanger tem com ela aí sim uma relação amorosa plena, total. Essa relação amorosa acaba então, né, numa situação em que ela mantém uma vida dupla. Ela vai lá de manhã em Michette, que é o castelo onde mora o Rodolfo, e esses dois aí mantêm então um caso mais ou menos assim perigoso, né, numa cidade tão pequena. E a Madame Bovary, a Emma, aparentemente aqui está vivendo uma paixão com esse homem, coisa que ela não conseguiu viver com seu próprio marido.
Até agora eles têm uma menina chamada Berta, né, uma criança, e é bem pequena, que está lá vivendo com uma ama de leite, e estão aí perto de um ano. Vocês têm até agora alguma dúvida? Alguém não entendeu algum pedaço da história fabulativa, algum pedaço da história em si? A história parece clara até agora? Podemos continuar então? Então estamos na página 11, no capítulo 12, projetos de fuga. É isso? É. Com o fracasso que houve na operação do coitado do Hipólite, que ficou sem a perna, não é? Agora, aquilo que havia sido a última chance do marido, né, de parecer um sujeito presente, que ela queria, né, do marido, né, ela pareceu então o pior dos homens agora, e ela então, sem nenhum constrangimento moral, agora namora assintosamente o Rodolfo. Não tem mais nenhum problema moral em namorar o Rodolfo, não liga mais, o marido é como se fosse o sujeito que mereceu aquilo. Deu dentro da cabeça da Madame Bovary. O marido está sendo assim, desse jeito assim, né, passado para trás, é alguma coisa que é do seu próprio merecimento, ele mereceu isso. É assim que ela pensa que seja. Não estou dizendo que isso está certo, que ela tenha razão, estou apenas explicando o que passa pela cabeça da personagem. Depois a gente discute o livro. Tá? Até agora então tudo certo? Vamos dar um passo à frente? Então vamos lá. A paixão pelo amante aumenta significativamente. Emma se envolve cada vez mais, enquanto torna-se refém nas mãos de Leroy por causa das dívidas que ela acumula para ser presente a Rodolfo. Para ela, o amor é uma paixão extraordinária, ele é um conquistador nato, então para ele é mais uma conquista que ele fez. Enquanto para ela é uma espécie de amor, um amor da vida, paixão da vida. Há um contraste enorme entre o valor que tem aquilo para um e para outro, né? Emma propõe fugirem juntos, pode desinteressadamente com o projeto. Mercado para admitir. Ela fala, vamos fugir? Claro, vamos, então. Uma coisa assim, então. Tudo pronto, Leroy mais uma vez fornece os meios dos amantes e esperem-se à meia-noite, 2 dias antes da data marcada. Na data marcada em que eles fugiriam, né, na calada da noite. Né? Levar Berta não estava nos planos. Naquela noite, Charles chega tarde, vê Berta dormindo e pensa. Ah, como seria linda mais tarde, aos 15 anos, quando, parecida com a mãe, usasse tal qual ela no verão largos chapéus de palha. Pareceriam ao longe 2 irmãs. Charles imaginava trabalhando à noite junto deles, bordando de pantufas. Ela se ocuparia do governo da casa, enchendo-a toda de beleza e alegria. Por fim, pensariam no futuro. Pela lote de 4 cavalos, ela era levada numa viagem de 8 dias para outro país, de onde não voltariam mais. Entenderam? Viram que esse trechinho aqui é interessantíssimo, porque ele faz todo o contraste que há entre o que o Charles Bovary pensa da vida e o que a Emma Bovary pensa. Ele está olhando aquela menina e fala assim, nossa, nós seremos uma família, continuaremos sendo uma família feliz, vamos poder, né, ver essa menina crescer e se casar, e a Emma está dizendo assim, eu quero estar o mais longe daqui, o mais rápido que puder. Né? Não é isso? É essa diferença absoluta de perspectiva que os dois têm da vida, né? Ela e o marido. A carta é a partida de Rodolfo. Naquela noite, de volta à sua casa, Rodolfo escreve uma carta a Emma e a manda entregar no dia seguinte às 2 horas. Ou seja, um dia antes do dia marcado para a fuga. A moça compreende tudo já nas primeiras palavras. Deixa correndo à mesa de refeições e se refugia no sótão, onde, numa vertigem, sofre a sensação do suicídio. A carta diz assim, olha, eu não posso viajar com você porque eu vou fazer muito mal a você, eu sou um sujeito muito mal, então não posso cumprir o nosso plano de fugir e tal. Voltando para a sala de jantar, ela ouve na rua o tílburo de Rodolfo e perde a consciência. Uma febre cerebral a prende ao leito até meados de outubro, quando ela teria uma recaída. Durante 43 dias, Charles não a deixou. Abandonou todos os seus doentes. Não dormia mais e continuamente tomava-lhe o pulso, aplicava-lhe cataplasmas e compressas de água fria. Mandava Justin e Chatel buscar gelo. O gelo derretia-se no caminho e ele mandava voltar. Chamou o Dr. Canivet. Mandou vir Juan o Dr. Larivière, seu ex-professor. Estava desesperado. O que o aterrorizava mais era o batimento de Emma, pois ela já não falava, não ouvia e parecia nem sequer sofrer, como se seu corpo e sua alma repousassem juntos de todas as suas tribulações. Quer dizer, ela cai numa depressão profunda, né? Ela cai, né? Com a recusa do amante de partir com ela, que é ela havia trocado o Leon por esse Rodolfo. Né? E agora o Rodolfo também deu errado.
A convalescência de Emma. Lheureux, que sabemos tratar-se de comerciante habilidoso e um agiota ladino, está cada vez mais ameaçador e arrogante. Charles, que não pode liquidar as dívidas contratadas por sua mulher, tem de assinar uma nota promissória e enrolar a dívida. Charles perguntou-se diversas vezes como iria conseguir, no ano seguinte, o dinheiro com que pagar a quantia emprestada. Conjecturava, imaginava expedientes, como recorrer ao pai ou vender alguma coisa. Mas o pai não o escutaria, e ele, Charles, não tinha o que vender. Havia tantas preocupações que preferiu banir da mente um assunto tão desagradável. Culpava-se por esquecer Emma por causa do dinheiro, como se, pertencendo todos os sustentamentos daquela mulher, o fato de não pensar nela continuamente fosse o mesmo que roubar de alguma coisa. Não é bonito isso? O Charles gosta dela? Adora, né? O Charles adora na prática. Não é isso? Essa é uma conclusão que nós temos que, com justiça, fazer, né? Ele gosta muito da mulher. É isso. Durante o repouso de sua convalescência, Emma mergulha na devoção. Tem excesso de misticismo, quer virar santa, dedica-se às leituras religiosas e pratica caridade extravagante. Entregava-se então a caridades excessivas, cosia roupas para os pobres, mandava lenha para as camponesas que tinham filhos. Charles, ao regressar certo dia, encontrou na cozinha 3 vagabundos à mesa, comendo mingau. Mas essas intenções não duram muito. Após uma conversa com o padre sobre a moralidade do teatro, Homero sugere ao casal ir a Rouen assistir um espetáculo teatral. No teatro. O casal Bovary chega cedo para poder observar a sala de espetáculo e a decoração. O canto do famoso tenor Lagardy produz efeitos sobre ele. Esse Lagardy de fato existiu, né? É isso? Então, olha só que impressionante essa descrição de como é que o canto do Lagardy, que efeito ele faz na Emma Bovary. Ele devia sentir, pensava Emma, um amor inesgotável, para poder assim derramá-lo sobre a multidão em tão vastos eflúvios. Todas as veleidades deprimentes desapareciam sob a poesia do papel que encarnava, e, atraída para o homem pela ilusão da personagem, ela procurava imaginar sua vida, aquela vida fabulosa, extraordinária, esplêndida, que ela também poderia ter vivido se o destino quisesse. Talvez se tivessem conhecido e ter-se um amado. Com ele, ela viajaria, de capital em capital, por todos os reinos da Europa, partilhando de suas fadigas e de seu orgulho, recolhendo as flores que lhe lançassem, bordando ela própria suas roupagens. E todas as noites, no fundo de um camarote, por trás da grade de treliça dourada, ela receberia, absorta, as expansões daquela alma que cantava apenas para ela. E do palco, enquanto representava, ele a contemplaria. E uma loucura tomou conta dela. Lagardy a olhava, não havia dúvida. Teve vontade de correr para seus braços a fim de se refugiar em sua força, como na encarnação do próprio amor, e de dizer, de gritar-lhe: leva-me, leva-me, partamos. Sou tua, são teus meus ardores e meus sonhos. Então, muito bem. Ok, continuar. Tem comentários. No intervalo, Charles, que havia ido buscar um refresco para sua mulher, encontra Leon de Puy. Lembra dele? Leon de Puy? Aquele que estava medicina, direito em Paris? O rapaz, que havia mudado de Paris para Rouen, veio cumprimentar ele. Eles não se viam havia 3 anos. Ele está mais espontâneo e, no café onde levou o casal, dá um jeito de ficar com ela mais um dia em Rouen, embora Charles Bovary tivesse partido no dia seguinte pela manhã. O início de uma nova ligação. Leon vai ao hotel Capucho, em Beauvoisis, onde ele está hospedado. Começa uma longa conversa, onde os dois evocam seus encontros em Yonville, suas dores e seus sonhos. Combinam um novo encontro no dia seguinte na catedral. Depois que ele parte, Emma, amedrontada, escreve uma carta para desmarcar o compromisso, mas, não sabendo o endereço do rapaz, decide entregá-lo pessoalmente. No dia seguinte, Leon passeia na catedral enquanto espera. Emma chega ao final, estende uma folha de papel, muda de ideia e depois vai se ajoelhar. Como eles decidem partir, o guarda suíço se aproxima e os pressiona para visitar o monumento, para a grande impaciência de Leon, que não ousa recusar a oferta e suporta impassivelmente as explicações. Saímos para um passeio de teatro e é esta longa e muito sugestiva travessia de Rouen que fecha o capítulo. Reparem no que eu quis dizer com muita sugestiva. Bravo. E no porto, entre milhares de fatos e barricas, nas ruas, parados nas portas, os burgueses arregalavam os olhos espantados diante daquela aparição extraordinária na província. Um fiacre de cortinas abaixadas que ia e voltava continuamente, mais fechado que tumba e balançante como um navio. Depois, cerca das 6 horas, o veículo parou numa arruela do bairro Beauvoisis e saltou uma mulher de véu abaixado, afastando-se sem olhar para trás.
Então, né, suponha-se que aqui é que tenha sido consumado, então, né, aquela paixão. Muito bem. Dentro de um fiacre, de uma carruagem, dando voltas em Rouen. Né? A morte do velho Bovary e a procuração. Assim que Emma volta a Yonville, recebe recado para ir à farmácia de Homais, que encontra em polvorosa. Justin, o auxiliar do farmacêutico, havia cometido uma falta grave. Para conservas, ele quase havia fornecido arsênico, produto guardado no local reservado e chamado por Homais de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade do Oriente Médio, nos tempos bíblicos, onde tinha uma confusão dos diabos, assim, Cafarnaum. Então era o apelido que o Homais deu lá para um determinado depósito que ele tem lá na farmácia dele, onde ele guarda as coisas que não podem ser manipuladas, assim, né? São as coisas perigosas. Então. Ah, não sabe. Pois bem, eu sei. Viste uma garrafa de vidro azul, fechada com cera amarela e contendo um pau branco, na qual eu mesmo escrevi perigoso. Sabes o que há lá dentro? Arsênico. E tu foste tocá-la, apanhar um tacho que estava ao lado. O homem acaba brutalmente contando a Emma que o pai de Charles havia morrido. No dia seguinte, o casal, ajudado pela viúva, faz os preparativos para o enterro. Nessa hora, aparece Lheureux para renovar a nota promissória e sugere a Emma ter procuração de seu marido, de modo que ela pudesse dispor do patrimônio com mais facilidade. Ela dá a desculpa de discutir o assunto com Leon e parte para Rouen por 3 dias. O Dr. Bovary, obviamente, acha isso uma boa ideia, que ela está cuidando desse assunto também, né? E ela vai, então, ficar 3 dias em Lyon agora, cuidando desse assunto chamado aí como faz para lidar com a dívida lá com o Lheureux, porque toda vez que renova a nota promissória, há um aumento enorme de juros e assim por diante. Coisa que brasileiro não sabe, né? Porque a gente não tem nenhuma experiência disso aqui. Né? Aqui ninguém tem ideia disso, né, na prática. Né? Para nós é uma espécie de mistério. Por que isso é assim? Negócio de aumentar a conta. Continuar. Uma verdadeira lua de mel. Foram 3 dias deliciosos, esplêndidos, uma verdadeira lua de mel. Ficaram no hotel de Boulogne, no Porto, e viviam lá, entre cenas corridas, portas fechadas, com flores pelo chão e sorvetes que mandavam buscar pela manhã. À noite, tomavam uma barca coberta e iam jantar numa ilha. O rio que banha Rouen é o Sena, quase no final de sua trajetória para o mar. Vai indo na direção, chega ali em Havre, no Havre, e sai para o mar, né? Esse é o final do Sena. Repare, né? Ela passa 3 dias com o Leon numa lua de mel perfeita em Rouen, os dois, né? Autorizados pelo Charles Bovary. Visita de Leon a Yonville, paixão musical de Emma. Impaciente de rever sua mãe, Leon volta a Yonville. Janta no Leão de Ouro e faz visita ao casal Bovary. Os 2 amantes decidem procurar uma desculpa para se verem regularmente. Emma faz novas despesas junto a Lheureux. Por um estratagema, Emma consegue que seu marido concorde em ela ir a Rouen uma vez por semana para ter aula de piano. Ela vai ao piano e toca mal de propósito. Toca mal e fala assim, olha, eu estou tocando muito mal. Ele fala assim, precisava de umas aulas. Tem um professora em Rouen. Eu falei assim, será que mas eu ir lá? Não, pode ir, não tem problema, não, você vai uma vez por semana lá. E aí então ela volta tocando melhor, sempre um pouquinho, quando volta, sempre toca um pouquinho melhor, que ela sabia tocar desde o início, né? Mas que ela tocava mal de propósito para convencer o marido de deixá-la aí. Tá? Às quintas-feiras. Daqui a pouco vocês vão achar que eu estou aqui fazendo fofocas, que eu sou um desses fofoqueiros, se eu estivesse fazendo fofocas da Madame Bovary, que é exatamente o que eu estou fazendo, na verdade, né? As quintas-feiras de Emma. As quintas-feiras de Emma obedecem ao mesmo ritual. Saída de Yonville bem cedo na carruagem andorinha, conduzida pelo Sr. Hivert, estrada, a paisagem de Rouen, a cidade que acorda, o confortável quarto para os encontros, a volta e reencontro com o marido que a aborrece. Charles a esperava em casa. A andorinha sempre atrasava as quintas-feiras. Finalmente, Madame chegava. Mal beijava a filhinha. Se o jantar estivesse pronto, não fazia caso. Desculpava o cozinheiro. Tudo parecia permitido agora, moça. Frequentemente o marido, notando sua palidez, perguntava-lhe se estava doente. Não, dizia Emma. Mas, replicava ele, estás estranha esta noite. Não é nada, não é nada. Emma se dedica com entusiasmo àquela paixão. Adquire o hábito de mentir para manter secretos os motivos reais de suas viagens. Mas Charles descobre um dia inconsistente nos seus relatos. Ele se achava o mais afortunado dos mortais, e Emma vivia tranquila, até que certa noite ele lhe perguntou, de repente: seu professor não é Mademoiselle Lempereur? Sim. Pois bem, estive com ela há pouco, disse Charles, em casa de Madame Legrave.
Falei de ti, ela não te conhece. Foi como um relâmpago, mas ela replicou com naturalidade. Ah, com certeza esqueceu meu nome. Talvez haja em Rouen, continuou o médico, diversas mademoiselles Lamperrel que sejam professoras de ano. Está vendo? Quer dizer, esse Charles Bovary também não ajuda muito, né? Cá entre nós, né? Tá. É possível, dizia Emma, depois com veemência. Mas tenho os recibos dela. Queres ver? Foi a secretária, remexeu nas gavetas, misturou os papéis e acabou ficando tão confusa que Charles pediu-lhe para não se importar com a sua autorice. Eu os encontrarei, disse ela. De fato, Emma obteria de Madame Lamberville um recibo, combinando de pagar mais tarde. Em Rouen, Lheureux, certo dia, percebe-a nos braços de Leon. O agiota se aproveita da situação para obrigá-la a vender uma propriedade, depois de ter exigido o reembolso de suas dívidas e tê-la feito assinar novas notas promissórias. A situação financeira dos Bovary é cada vez mais precária e quando a mãe de Charles, cuja ajuda solicitada, toma conhecimento dela, faz uma cena que provoca um ataque de nervos em sua nora. No entanto, nada consegue impedir Emma Bovary de ir semanalmente a Rouen, onde ela até passa uma noite, certo dia. Nesse episódio, quando Charles, durante a noite, dá-se conta de sua ausência, parte desesperado para Rouen e só encontra ao amanhecer. Depois desse incidente, Emma passaria a ir a Rouen quando bem queria. Exatamente o contrário do que poderia parecer, né? Ou seja, ela está se tornando assintosamente infiel, né? Absolutamente despreocupada com o que o marido possa pensar. Decepções. Certa manhã, Homero toma a mesma diligência de Emma para Rouen. Na cidade, ele pretende encontrar Leon, que o havia convidado a rever os locais da juventude de anos. Lembra que o Leon morava na casa do Homero, quando o Leon morava em Yonville? Eles eram amigos de juventude, por isso que o Leon morava lá. Leon suporta a galerice de Homero por horas, sem poder se livrar dele, enquanto Emma espera. Irritada, a moça deixa o hotel. Acabaram de partir, exasperado. Detestava-o agora. A falta à palavra dada no encontro parecia-lhe um ultraje, e ela procurava ainda outras razões para rompimento. Ele era incapaz de heroísmos, fraco, banal, mais tímido que uma mulher, e ainda por cima avarento e pusilânime. Isso é que ela pensa do Leon agora, né? A descrição do Leon. Ela se dá conta de todos os defeitos de seu amante, e embora ainda ávida pelos carinhos dele, não consegue mais esconder a alternância de decepção e de esperança em seu coração, cuja paixão enfraquece. Uma ameaça de penhora faz voltar às questões materiais. Lheureux faz assinar novas notas, com vencimentos curtos. Emma precisa de dinheiro, cobra as faturas do marido, vende coisas velhas, compra para revender, pede dinheiro a todo mundo, põe na caixa de penhores até mesmo um presente de casamento. Tudo na sua casa dá a impressão de ruína e perda. Enquanto isso, Leon, candidato ao cargo de primeiro oficial da tabelião, está receoso de Emma, sobretudo porque sua mãe fica sabendo do caso. Começa a ser pressionado no trabalho. Realmente, alguém enviara a sua mãe longa carta anônima, avisando-a de que o filho perdia-se com uma mulher casada. A boa dama, entrevendo o eterno fantasma das famílias, isto é, a vaga criatura perniciosa, a sereia, o monstro, que habita fantasticamente as profundezas do amor, escreveu a mestre de Bocage, seu patrão, que agiu com muita correção. Conversou com o Leão durante 45 minutos, procurando abrir os olhos, advertiu-o do perigo. Se houvesse uma intriga, poderia prejudicar mais tarde seu estabelecimento. Suplicou-lhe que rompesse tudo, e se não quisesse fazer esse sacrifício em seu próprio benefício, pelo menos que o fizesse por ele, de Bocage. Leão acabara por jurar que nunca mais veria Emma, e reprovava-se por não haver cumprido a palavra, considerando tudo que aquela mulher lhe poderia trazer em vexames, sem contar as zombarias dos colegas, todas as manhãs, em volta do fogo. Além disso, ia passar a primeira escrivão, era o momento de tornar-se sério. Assim, renunciou à música, aos sentimentos exaltados, à imaginação. Pois todo burguês, no calor da juventude, mesmo num único dia ou num fugaz minuto, sempre acredita possuir capacidade para imensas paixões e elevadas empresas. O mais medíocre libertino já sonhou com sultanas. Cada escrevente traz em si as ruínas de um poeta. Cada escrevente de tabelião traz em si as ruínas de um poeta. Olha que maravilha. Ou seja, o que quer dizer é o seguinte, que no fundo, o burguês irá se lutar pela garantia econômica. Mesmo que ele tenha uma paixão muito grande, mesmo que ele tenha vontade de ser, sei lá o quê, um desbravador de não sei o quê, mesmo que ele tenha vontade de rebelar-se, ele, na final das contas, irá sempre lutar pelaquela situação mais economicamente estável. Quem conta essa história, já vemos aqui, para contar essa história, é que Goethe escreveu Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que nós já lemos aqui, um dos livros que nós já vimos aqui no nosso curso,
em que está ali, em que Goethe mostra como funciona isso, né, na cabeça do jovem Wilhelm Meister, que nada mais é do que um filho de um burguês, né, portanto alguém que tem essa vocação e que encasqueta na juventude de virar ator de teatro, diretor de teatro, enfim, virar uma pessoa de teatro. E vai descobrindo aos poucos que não tem nada de teatral, que não tem nenhuma vocação para teatro, e que no fundo aquilo era só um sonho de juventude, e acaba então aceitando o fato de que é um burguês. E aceita esse fato, então renunciando àquela vida, digamos, espaçosa, né, trepidante, que ele havia tentado fazer. É isso que está aqui dizendo. Está dizendo aqui a mesma coisa para nós. O Flaubert dizendo que esse Leon, na hora H, se tivesse que escolher entre a estabilidade burguesa, a respeitabilidade burguesa e uma vida vivida em torno de uma paixão escandalosa como essa, que transformar-se-ia numa paixão escandalosa, se viesse a público e tal, ele preferiria sempre voltar para a sua vida burguesa. A natureza dele, do burguês é assim. Não deixa de ter razão Flaubert, não é? Agora, só cuidado de você não imaginar que esse livro foi escrito para dizer para vocês isso, porque aí nós estaremos menosprezando enormemente uma obra grande e estaríamos aqui interessados apenas em questiúnculas menores, porque o livro não foi feito por Flaubert para criticar a sociedade burguesa, embora você encontre essa interpretação por aí. De vez em quando eu toco com essa interpretação. Tem um livro tem duas grandes biografias de Flaubert. Uma é o Idiota da Família, do Jean-Paul Sartre, que é uma biografia desfavorável. É um estudo crítico biográfico desfavorável. Assim. E a outra é um livro do Mário Vargas Llosa, chamado Bovary e Flaubert, que é o melhor estudo que tem sobre Flaubert. Esse do Mário Vargas Llosa se encontra em sebo barato, assim, custa R$10, alguma coisa assim no sebo. É um livro de bom porte até. E aí você encontra nesse livro vários estudos críticos, várias comparações com outros estudos críticos. A maneira mais comum de se avaliar esse livro de Flaubert é que ele estaria fazendo aqui uma crítica à sociedade burguesa, coisa que me parece muito, muito distante de qualquer sentido, embora tenha nesse caso aqui havido aí uma incursão na psicologia do burguês, que é esse Leon Dupuy, é apenas um burguês. É por isso que ele não sacrificaria a sua carreira de tabelião, que é uma carreirinha de nada, né? Afinal de contas, quase não é uma carreira, não sacrificaria isso por uma paixão, por maior que ela fosse. Não é? Isso é, se você pensar no século XIX, é o maior antirromantismo que pode existir. Aliás, há quem diga que o Flaubert, nesse livro, faz o maior antirromantismo, quer dizer, faz o maior de todos os ataques ao romantismo que alguém já pensou em fazer. Bom, é uma maneira de olhar também. Tá? Ok? Continuamos? Madame Bovary está desanimada também, mas não tem a coragem de lhe dizer. Certo dia, voltando a Yonville depois de uma noite passada no baile de máscaras da Micarré numa festa em que as crianças se mascaram e que acontece na quinta-feira da terceira semana da quaresma. É o Halloween também aí, na festa? Não, né? É outubro. Carême é quaresma em francês, né? Então é uma festa de máscaras tipo Halloween no meio da quaresma. Nós não temos aqui, né? Recebe a notícia da penhora de seus móveis. Uma visita a Lebrun não comove o comerciante, que se mostra brutal e simples. Quando ela chega em casa, tem na porta um edital de justiça, dizendo, então faço saber aos habitantes dessa casa que os móveis irão a leilão daqui a 2 dias. Portanto, agora a Madame Bovary tem um problema urgentíssimo, que é resolver o problema econômico que ela gerou, financeiro, né? E agora ela só fará isso, só pensará nisso. A penhora. Madame Bovary sente-se impotente. O anúncio de penhora, no sábado, com o leilão marcado para dali a 2 dias, obrigava a tomar humilhantes providências. Emma precisa conseguir 8.000 francos, ou boa parte deles. Que é um dinheiro bom. É um dinheiro bom. Primeiro, em Rouen, no domingo, ela não ouve de banqueiros a não ser negativas, e de Leon não recebe mais que uma vaga promessa de ajuda, embora ela sugira a ele até o roubo para conseguir o dinheiro. Se eu estivesse em teu lugar, bem que acharia um meio. Onde? No cartório em que trabalhas, e encarou-o. De volta a Yonville, o cartorário Guilhermin, antigo chefe de Leon em Yonville, a recebe com indiferença.
percebendo-a fraca, a assedia. Estendeu a mão, segurando a dela, cobriu-a com um beijo voraz e manteve-a sobre o joelho, com seus dedos delicadamente, falando-lhe ternamente. Sua voz macia sussurrava, como um rio que corre. Uma centelha brilhava em sua pupila através dos óculos e suas mãos avançavam para a manga de Emma, a fim de apalpar-lhe o braço. Ela sentiu no rosto sua respiração ofegante. Aquele homem a embaraçava horrivelmente. Emma levantou-se de um salto, com a mãe. Monsieur, estou à espera. De que? Fez o tabelião, empalidecendo repentinamente. Do dinheiro. Mas, em seguida, cedendo à pressão de desejo mais forte. Está bem, sim, arrastou-se de joelhos para ela, sem se preocupar com o roupão. Pelo amor de Deus, fique, eu a amo. E segurou-a pela cintura. Uma onda de púrpura subiu ao rosto de Madame Bovary. Ela recuou com uma expressão terrível, gritando. O senhor se aproveita de minha aflição, monsieur. Sou digna de pena, mas não me vendo. E saiu. Essa frase foi a frase mais famosa do livro. Sou digna de pena, mas não me vendo. Isso passou a virar uma espécie de ditado, está na boca das pessoas. Aqui no Brasil não tanto, mas é a frase mais repetida da obra essa. Sou digna de pena, mas não me vendo. Tá certo. Tá, o Anacleto fez uma confissão inconfessável aqui. Tá certo? Ok? Entenderam isso? Essa frase ficou famosíssima. Binet esquiva-se. Emma, refugiada na casa da senhora Rollet, tem a ideia de procurar Rodolphe Boulanger, que não via há 3 anos. Última jogada e a morte. Emma emociona-se ao encontrar seu primeiro amante, mas Rodolphe não pode lhe ceder os 3.000 francos que ela pede. E falou com um tom muito calmo. Não tenho esse dinheiro, cara senhora. Não mentia. Se eu tivesse, dá-lo-ia, sem dúvida, embora seja geralmente desagradável fazer tais coisas. Um pedido de dinheiro é, de todas as tempestades que caem sobre o amor, a mais fria e devastadora. Ela ficou a encará-lo por alguns minutos. Não tens, e repetiu diversas vezes, não tens. Eu devia ter me poupado esta última vergonha. Tu nunca me amaste. Vale menos do que os outros. Ela se traía, perdia-se. Rodolphe interrompeu-a, afirmando que ele próprio estava em dificuldade. Porque, na verdade, ele era um sujeito quebrado, assim, esse Rodolphe. Ela se revolta e parte desnorteada. Nos seus sofrimentos tem alucinações. Vai até a farmácia de Homé, onde, com a ajuda ingênua de Justin, apaixonado por ela, apanhou o arsênico. Ela sabia onde estava a droga, quando presenciou o episódio do auxiliar que havia confundido o frasco. Do Cafarnaum e volta para casa. E antes disso, antes de voltar para casa, ela toma toda a dose em um gole só. Toma uma dose de arsênico num gole só. Os primeiros efeitos do envenenamento são sentidos rapidamente. Quando Charles percebe a realidade, exige saber da mulher. Por que fizeste isso? O que te obrigou? Ela replicou. Era preciso, meu amigo. Não eras feliz? Foi por minha culpa? Mas fiz tudo o que podia. Sim, é verdade. Tu és bom. E ela passou lentamente as mãos pelos cabelos. A doçura daquela sensação aumentava a tristeza do médico. Ele sentia todo o seu ser encher-se de desespero e a ideia de perdê-lo, quando, ao contrário, ela lhe confessava mais amor que nunca. Não sabia o que fazer, não sabia, não ousava, acabando por perturbar-se pela urgência de uma resolução imediata. Emma sonhava haver terminado com todas as traições, todas as baixezas e as inumeráveis aflições que a torturavam. Não odiava ninguém agora. Uma confusão de crepúsculo abatia-se em seu pensamento. De todos os ruídos da terra, ela só ouvia o intermitente lamento daquele pobre coração, doce e indistinto, como o último eco de uma sinfonia que se perde. Tragam-me a pequena, disse ela, erguendo-se sobre o cotovelo. Emma disseste da sua filha. Oh, como teus olhos estão grandes, mamãe. Como estás pálida, como tuas... A mãe contemplava. Tenho medo, disse a menina recuando. Emma pegou-lhe a mão para beijar, a menina se debateu. Basta, leve-na daqui, clamou Charles, soluçava no quarto. Chega o Dr. Canivet acompanhado do grande médico Larivière, que constata não poder salvá-la. Ela não tardou a vomitar sangue. Seus lábios cerraram-se mais. Tinha os membros crispados, o corpo coberto de manchas escuras, e seu pulso escorregava sobre os dedos como um fio esticado, como uma corda de árvore que estivesse prestes a romper-se. Depois começou a gritar horrivelmente. Maldizia o veneno, censurava-o, suplicava que agisse mais depressa, recolhendo com o braço tudo que Charles, mais agoniado que ela, lhe dava de beber. Ele estava de pé, o lenço na boca, como num estertor, chorando, sufocado pelos soluços que o sacudiam até os pés. Felicité corria para cá e para lá no quarto. Homé, imóvel, dava grandes suspiros.
E Monsieur Canivet, mantendo sempre sua fleuma, começava apesar disso a preocupar-se. Diabo, afinal ela já está purgada, e desde que a causa cessa, o efeito deve cessar, completou Homais. É evidente. Mas salve-me, exclamou Bovary. Seu peito começou a ofegar rapidamente. A língua saiu inteira da boca. Seus olhos, rolando, pareciam como globos de lâmpadas que se apagam. Podia crer que já estava morta, se não fosse o terrível tremor dos flancos, sacudidos por suspiros furiosos, como se a alma saltasse para sair do corpo. Felicité ajoelhou-se diante do crucifixo e o próprio farmacêutico dobrou um pouco os joelhos, enquanto Monsieur Canivet olhava vagamente para trás. Bournisien voltara a rezar, o rosto inclinado para a cama e a longa batina negra arrastando-se atrás de si. Charles estava do outro lado, de joelhos, com os braços estendidos para ele. Tomara suas mãos e apertava-as, tremendo a cada batida de seu coração, como um eco de uma ruína que desaba. À medida que a respiração se tornava mais ofegante, o eclesiástico precipitava suas orações, que se misturavam aos soluços abafados de Bovary. Às vezes tudo parecia desaparecer no murmúrio surdo das sílabas latinas, que tilintavam como um sino. O velório é dor de Charles. Há sempre, depois da morte de alguém, uma espécie de estupefação. Tal é a dificuldade de compreender a aproximação do nada e resignar-se a crer no sucedido. Quando percebeu a imobilidade da mulher, Charles atirou-se sobre ela, gritando: Adeus, adeus. Homais e Canivet levaram-no para fora do quarto. Acalme-se. Sim, dizia ele, debatendo-se. Serei razoável, não farei nada. Mas deixe-me, quero vê-lo, é minha mulher. E chorava. A dor de Charles é enorme. Ele mal consegue cuidar das providências fúnebres. Homais e Bournisien velam a morte enquanto discutem questões teológicas. Após a chegada da mãe de Charles e a preparação do cadáver, começa o velório público. O farmacêutico padre continua a debater certa súmula, e Charles, abaladíssimo, luta contra o desespero. Emma encosta no caixão. O enterro. Velha rua está arrasada. Emma Bovary é enterrada. Finalmente, ouviu-se um baque. As cordas voltaram. O padre Bournisien tomou um aspersor que lhe segurou o ar estendido. Esse é uma espécie de sacristão. Com a mão esquerda, enquanto aspergia com a direita, tomou um punhado de telha do caixão, ferida pelos calhaus, fez um ruído retumbante que se parecia com o fragor da eternidade. Aquela noite, enquanto Rodolphe Leão dorme, Charles está acordado, pensando em Emma. Por fim, depois do enterro, todos os credores avançam sobre Charles Bovary. Os problemas financeiros logo recomeçaram, com o Monsieur Leroy instigando novamente seu amigo Vansart. Tem uma nota ali, mas... Vansart é um laranja que Leroy endossa as letras para fingir não as estar executando ele mesmo. E Charles assinou letras importantes exorbitantes, pois jamais quis consentir em vender um só dos móveis que haviam pertencido a ela. Sua mãe exasperou-se. Ele indignou-se mais ainda. Mudara completamente. A velha abandonou a casa. Cada qual, então, tratou de aproveitar-se. Mademoiselle Lampereur reclamou 6 meses de aula, embora Emma não tivesse tomado uma só, apesar do recibo que mostrava Bovary. Era uma combinação entre as duas. O livreiro reclamou 3 anos de assinatura. A velha Rollet, o forte de 20 cartas. E como Charles pediu explicações, ela teve delicadeza de responder. Ah, não sei, eram de seus negócios. A cada dívida que pagavam, Charles acreditava ter acabado, mas vinham outras continuamente. Felicité, a empregada, o abandona, carregando o guarda-roupa de Emma. Leon se casa. Rodolphe também. Charles encontra no sótão a casa de Rodolphe. Julga ingenuamente que o amor deles havia sido platônico. Escolhe um mausoléu pomposo para o sepulcro e rompe definitivamente com a mãe. Só lhe resta sua filha. Certo dia descobre todas as cartas de Leon e não duvida mais de sua má sorte. Pelo respeito ou por uma espécie de pressentimento que o fazia proceder com lentidão em suas investigações, Charles não tinha ainda aberto o compartimento secreto da escrivaninha de que Emma se servia habitualmente. Um dia, finalmente, sentou-se diante dela, pegou a chave e girou-a. Todas as cartas de Leão estavam ali. Desta vez não havia dúvida. Devorou-as até a última, procurou nos cantos, em todos os móveis, em todas as gavetas, soluçando, gemendo, desvairado, louco. Descobriu uma caixa, que abriu com um pontapé. O retrato de Rodolphe saltou-lhe ao rosto, por entre bilhetes de amor misturados. Todos se espantaram com seu desânimo. Não saía mais, não recebia ninguém, recusava-se até mesmo a ir ver seus doentes. Diziam, então, que se trancava em casa para beber. Às vezes, entretanto, um curioso espiava por sobre o céu do jardim e via espantado aquele homem de barba crescida, coberto de trapos imundos e olhar feroz, a chorar alto enquanto caminhava. À tarde, no verão, pegava a filha e levava ao cemitério.
Estavam uma noite fechada, quando a única luz acesa era do sótão de Benício. No dia do mês de agosto, encontra Rodolfo e lhe disse que não lhe quer mal. No dia seguinte, Berta encontra o pai morto sobre um banco de jardim. Homero está feliz. Acabou de receber a Legião de Honra. Ele morre 18 meses depois da Viena. 18 meses exatamente, não está aí no registro. Então, gostaram da história? Não é uma história bem escrita essa. Estão emocionados? Não? É para estar. Eu fico. A sensação que você tem da Madame Bovary é positiva ou negativa? Quer que falar um pouquinho sobre a Madame Bovary? É positiva ou negativa a impressão que vocês têm dela? Ela é o quê? Vítima da época dela. Quer dizer que ela é uma pessoa inocente, em princípio. Não teve escolha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela para lá, e vamos, por enquanto, né? E vamos falar do Charles Bovary. Qual é a impressão que vocês têm do Charles Bovary, do Dr. Charles Bovary? É boa ou é ruim? O que vocês acham? Veja, a grande marca da personagem literária bem feita é que ela é complexa, né? Porque na vida real, todo mundo é complexo. Então você conhece pessoas que você sabe, tem as pessoas que você conhece, tem coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, coisas mais para boas, coisas mais para ruins. Todo mundo tem contradições, ou seja, não tem ninguém que seja completamente mal, nem completamente bom. Tem sempre pessoas que tendem um pouquinho para esses dois extremos, digamos assim. Que você, quando faz um resumo da vida dessas pessoas, né, você pode dizer, olha, foi bom ou foi mal. Mas na vida do dia a dia, todo mundo é complexo. E a personagem literária de boa qualidade também é uma personagem complexa, porque as personagens, quando são quando não são complexas, quer dizer, quando são, digamos assim, básicas, ou é totalmente bom ou totalmente mal, nunca são boas personagens literárias, são mais personagens panfletárias do que literárias. Você inventa um sujeito que é mal mesmo, então ele é completamente mal, se encara mal, ele trata mal o cachorro dele, né? Ele é mal em todos os sentidos, ou então é completamente bom. Quando aparecem personagens assim, você deve desconfiar de que você está frente à má literatura, porque na vida real nunca é assim desse jeito. Logo, na literatura também não há de ser desse modo. Há na vida real e na literatura, portanto, sempre aspectos contraditórios da personagem. Quando a personagem literária é muito simples, muito esquemática, ela é ou panfleto, e aí então ela caso que ela caia da literatura, virou apenas uma entidade política, ou ela é uma personagem satírica, que a sátira necessariamente envolve um pouco de caricatura. Não é? O que é envolver caricatura? O que é uma caricatura? É um desenhista que pega os traços predominantes no rosto de alguém e os exagera imensamente, de modo que a caricatura sempre enfatiza determinados aspectos, né, em prejuízo dos outros. Logo, a sátira literária também faz a mesma coisa, ela enfatiza certos aspectos como se os outros não existissem. E quando você tem personagens assim, você tem, por exemplo, aí as personagens do Aldous Huxley. Né? Aquelas personagens todas lá do Admirável Mundo Novo são todas assim. Quando nós vimos A Ilha, nós vemos dois livros do Aldous Huxley aqui, O Admirável Mundo Novo e A Ilha. A Ilha, as personagens são muito menos caricaturais, mas ainda são muito caricaturais, para, digamos, um escritor normal, médio. Portanto, quando eu pergunto para vocês sobre o Dr. Charles Bovary, eu sei que é possível que vocês achem que tem coisas boas e coisas ruins nele, porque ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim na vida real. E o que vocês veem de bom no Dr. Charles Bovary? Tem alguma coisa de bom, não é possível. O caminho por ela, né? Ele ama sinceramente, não é? Não é isso? Ele é generoso? É generoso. Ele é honesto, não é? Não é isso? Ele leva a coisa a sério, não é isso? Ele tem defeitos que não são defeitos. Ele é meio burrão.
Mas ser burro não é muito defeito, né? O problema do burro é o burro não é um defeito de ser burro. O problema é ser burro com iniciativa. Porque aí, entendeu? Porque quando o Nelson Rodrigues é que diz isso, né? Diz assim, olha, antigamente, né, havia os idiotas que sabiam-se idiotas. Então, sabendo-se idiotas, não faziam nada, né, a não ser obedecer os outros. Até para mexer uma cadeira de lugar, consultavam alguém se podiam. No entanto, diz Nelson Rodrigues, deve-se a Carlos Marx o grande despertar do idiota. Agora, vendo-se em superioridade numérica, transformaram-se em senadores, professores, vereadores, intelectuais, jornalistas, e agora ocupam indiscriminadamente os lugares mais importantes da sociedade. Esse é o problema, entendeu? O problema de ser burro em si não é nenhum mal, não é nenhum defeito no sentido moral, mas o problema é ele não tem iniciativa, né? Ele não se põe em... A única vez que ele fez isso foi quando ele resolveu lá, pressionado pelo homem e pela mulher, operar o coitado do Hipólito, né? Não é isso? Não é? Foi a única iniciativa que ele toma. Nem ele toma, né? Ele, na verdade, é mandado fazer pelos dois. Isso é mandado pelo Homé e pela Madame Bovary, pela Emma, a fazer a tal da desastrada operação no pé do Hipólito, que dá errado, né? E acaba com a possibilidade de junção, né, com a mulher. Enfim, ele tem como qualidades, algumas qualidades claríssimas. Eu acho que não é possível que vocês não tenham reparado nisso. Não é uma personagem que nos dá pena, não é? Mais do que raiva, porque quando se trata de alguém muito trapalhão mesmo, e de cujas trapalhadas advém a própria desgraça, a gente fica mais com raiva do sujeito do que pena. Eu acho que a sensação predominante que vocês têm é pena ou raiva. Não sei o que vocês pensam. Parece um sujeito digno de pena, né? Os defeitos dele quais são? Ele é fraco, ele não tem personalidade, ele se deixa influenciar, não é? Ele não tem coragem, ele é medroso de alguma maneira. O que mais que ele tem de defeito? Ele é de alguma maneira meio autista, né? Não dá a impressão de ser um sujeito meio autista, esse médico, né? O sujeito que não percebe nada que está acontecendo em volta dele. Não percebe nem que ela não gosta dele. Nem mesmo que ela não gosta dele, ele percebe. E aquela coisa dele, meio que assim, tipo, ele sempre sabe a posição que ele tem, né? Ele sabe a posição que ele tem. Muito é bom nesse sentido. Bom, pois é, o Gabriel está levantando um ponto importantíssimo aqui, que ele sabe a posição que tem e não quer ir para Paris. Na verdade, ele topou mudar de um lugarzinho pequenininho para o outro do mesmo tamanho, né? Não é isso? Né? E Yonville é do mesmo tamanho que Tostes. Não tem nenhum progresso profissional de uma cidade para outra. Aliás, só fez isso por generosidade, porque achou que mudando a mulher de ares, ela iria melhorar de saúde, porque ele não tem a menor ideia que ele é a causa da doença da mulher. A doença da mulher, o que é? É a sua insatisfação profunda para com ele marido dela. Não é isso? Portanto, tem aí alguma coisa que o Gabriel levantou bem, que é um dos pontos centrais aqui para nós entendermos o livro, porque nós retomamos então, seguramos esse ponto aí por enquanto. Mas se vocês pensarem bem, essas duas personagens fazem uma espécie de contraponto. Elas são uma o contrário da outra, porque a primeira e mais importante diferença dos dois qual é? O que tem entre os dois que é mais importante de tudo? Além das obviedades, né? São homem, um é homem, outra mulher, etc. Tá? Um é filho do pai ser do outro. Tá? Eu digo assim, em termos de existência, de visão de mundo, qual é a maior diferença entre esses dois aí? Atitude. A atitude? Mas essa atitude tem uma origem que a antecede, que está antes de tudo isso. É o quê? Ambição. Ambição é a palavra-chave aqui. Qual é a diferença dos dois? Quem é mais ambicioso? O mais ambicioso é a Emma. E ele tem ambição? Não tem nenhuma ambição. Parece um casamento bem feito, esse casamento? Não tem. Olha, tem um livrinho que é uma delícia, chamado A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Eu acho que você deve ter lido isso quando era um adolescente. A Mão e a Luva é um conto de fadas. Né? Ele não é não é uma novela, né? Tecnicamente falando. É uma novelazinha, mas ele
ele não é ele não é, na verdade, uma obra romanesca, não no sentido da forma, mas no sentido do espírito, porque ele conta a história de uma fulana chamada Guiomar, não é? Guiomar é uma mocinha lá, Guiomar, que aliás, o péssimo nome para você dar, para você batizar uma autoescola. A autoescola Guiomar é uma péssima ideia, tá? Não use jamais, tá? Não vai funcionar como marketing, não é? E essa Guiomar foi criada por uma preceptora, que é uma senhora da sociedade do Rio de Janeiro. Ela é órfã e ela tem então que escolher o marido num certo momento. E esse marido tem 3 candidatos a marido. Eu não lembro exatamente dos nomes agora, que são tantos e tantos livros, né? Não consigo lembrar de todo mundo. Tem lá um sujeito que é o tipo romântico desesperado, aquele sujeito que irá ficar debaixo de um temporal, embaixo da janela dela, para declarar um poema que ele fez para ela. Tem um fulano que é parente da sua preceptora, que é um sujeito assim meio também aristocrático, mas um sujeito um pouco cheio de trejeitos, de maneirismos, um pouco falso, um pouco. E tem por último um outro fulano que é um sujeito independente e que é um sujeito ambiciosíssimo e que pretende fazer uma carreira política, assim, que está construindo para si própria carreira política. E a Guiomar tem que escolher entre esses 3, os 3 que aparecem como candidatos. E aí os 3 não aparecem juntos. O primeiro é aquele primeiro, com quem ela tem uma aproximação, primeiro é com o romântico, tem uma aproximação e depois ela se distancia, depois aparece esse que vinha com a bênção da tia, né? Da tia que, entre aspas, daquela madrinha, né? Daquela preceptora, daquela pessoa que a criou, portanto tinha muita força política, e que ela quase casa com esse, e depois aparece esse terceiro, que é esse sujeito que tinha uma atitude assim muito independente e que é o terceiro candidato. E ela só então no final decide pelo terceiro. E ela decide pelo terceiro porque havia aí uma coincidência de ambições. É um conto de fadas. Esse conto de fadas, quando é contado na forma de conto de fadas, chama-se A Bela Adormecida. Todo mundo já deve ter lido, que é um conto de fadas para meninas, para as meninas entenderem que não é para casar com o primeiro traste que aparece, mas é para esperar aparecer o homem certo. Esse é o sentido da Bela Adormecida. Para isso que esse livro foi escrito, para contar para as meninas isso que eu estou dizendo. É um conto de fadas. E essa situação é a antissituação que a Madame Bovary aqui está vivendo, porque como nós já concluímos que há uma diferença muito grande de ambição entre ela e o Charles Bovary, não parece que há aqui uma certa precipitação em ter casado com ele? É claro que a gente pode argumentar com muita justiça que, primeiro, ela foi meio que casada com ele pelo pai. Segundo, que ela não teria a chance de conhecer muitos outros homens, porque ela morava numa fazenda, numa cidadezinha minúscula, menor do que Tostes, menor do que Bondy, e que, portanto, a chance que ela teria de encontrar outros homens era pequena, e que, portanto, não tinha muita saída a não ser pegar esse. Não vamos entrar nesse mérito, mas a verdade é que, seja como for, tenha ela tido ou não tido culpa na escolha desse homem, né, do Charles Bovary, que não é uma pessoa má, o Charles Bovary. É mau? Não, é mau não. É um velhaco? Não. É um vigarista? Não. É estelionatário? Não. É bêbado? Não. Nem defeitos desse desgraçado tem. Não é isso? Um homem tão sem graça que nem defeitos tem. Né? Repare, né? Porque quando o sujeito ainda tem algum problema, ainda fica um pouco charmoso, né? Mas ele não consegue ter imaginação nem para ter defeitos. Né? Ele é de uma platitude e de uma monotonia absoluta, assim. É alguém fora desse mundo. Né? Não se relaciona com o mundo, não se deixa seduzir nem pelos atrativos mais, digamos, cabulosos desse mundo. Não tem amante, não sai com Johnny Walker, entendeu? Não faz nada, não tem defesa. É um sujeito chato, né? É um sujeito desse deve ser, de fato, muito difícil de aturar.
não é? Esse Charles Bovary, né? No entanto, tudo indica, e acho que podemos concordar com isso, de que o casamento, em princípio, está errado. Não parece que está errado esse casamento? Está errado, né? É o erro viciante de todo o resto da história, porque ele estando o casamento errado, esse erro só irá se resolve pela morte, ou seja, pelo caminho, pela solução mais sinistra de todas, mais grave, mais negativa. No fundo, tudo isso acaba num desastre total. Não é um desastre total? Você tem no final da história a Madame Bovary morta, o Monsieur Bovary morto de tristeza. Ele morre de tristeza, ele morre de decepção, ele morre de tristeza, de depressão. Você tem uma menina pequena órfã, não é? Uma menina pequena órfã. Você tem uma família, um nome destruído. Não é? Não está tudo errado? Tudo deu errado no final das contas. Tem um prejuízo econômico enorme para todos os envolvidos. Logo, essa situação só veio desgraça, não veio nada bom. E esse é o desenvolvimento final do quadro que vocês seguiram comigo aí durante essa leitura. Parece que nós estamos pensando bem até agora? Parece de acordo com o que aconteceu? Muito bem. Se isso é assim, qual é o problema que essas duas personagens centrais têm? Porque, como eu disse a vocês no começo, é preciso nós não desmerecermos o Charles Bovary, porque embora a história conte a história da Emma Bovary, o Charles Bovary é quase tão importante quanto ela como personagem da história, porque com ela ele faz uma espécie de contraponto, embora ele não tenha, né, uma história, não daria para contar a história desse chato, que seria uma história difícil de contar, né? Não dá para contar a história dele, mas ele funciona como um contraponto à Emma Bovary, o que nos ajuda a entender a Emma Bovary numa espécie de efeito espelho, assim. Eu entendo a Emma Bovary quando eu entendo o Charles Bovary, e antes disso eu não entendo. Entenderam que é preciso compreender o Charles para entender a Emma? Logo, é muito importante que nós não percamos essa ambivalência, né, essa dualidade que há, digamos, essa polarização que há entre essas duas personagens, que é a Emma e o Charles Bovary. Ora, qual é o problema que essas duas personagens têm, na verdade? No fundo, o mundo dessas duas personagens funciona em torno das mesmas questões. Há um conjunto de fenômenos aqui que atinge os dois, não é? Justamente de modos diferentes, mas atinge os dois. E que fenômeno central é esse que está no fundo da história? Essa interpretação que vamos fazer agora é uma interpretação um pouco comum, porque na prática, todas as interpretações que você lê da Madame Bovary devem ter. Não tem muitas, sabe por quê? Porque a história é muito simples. Ela não é uma história como de Kafka, por exemplo, que permite, como vocês viram na Metamorfose, né, que, se não me engano, nós já estamos em 120 diferentes explicações para a Metamorfose. Aí você tem a chance de haver muita explicação, porque a Metamorfose é uma história muito estranha e esquisita, a história do sujeito que é maestro como um certo gigante. Isso, obviamente, presta-se uma porção de simbologias. Aqui, nesse caso, a simbologia é muito pequena. A quantidade de situações simbólicas aqui é minúscula. Por exemplo, há uma simbologia que há naquela história do cachorrinho que foge, não é? Há que é uma coisa inexplicável, com um cachorro de colo, que é o cachorro que a Madame Bovary queria, ele possa fugir de um jeito daquele que fugiu, o cachorro de colo não foge. Você imaginar aquele seu poodle sair correndo? Não faz isso. O seu cachorro de companhia não foge do dono, ao contrário, não consegue viver perto, a não ser perto do dono, né? Um cachorro de companhia que foge desse jeito, não parece uma coisa estranha? Pelo menos original? Mas tem uma que é um pouco menos surrealista, assim, que é o Mé ganhando a Legião de Honra no final do livro. A morte de duas coisas que possibilitam isso aí, né? Aí você tem uma certa ironia final de Flaubert, que diz o seguinte, que quem ganhou nessa história foi o materialismo ateu Flaubert não é um escritor cristão, assim, não tem nenhuma veleidade cristã nessas coisas. Mas ele está com isso fazendo a crônica do seu tempo, dizendo que quem cresce nesse mundo,
né, quem cresce nesse mundo, que mundo esse, que nós vamos descrever daqui a pouquinho, é o materialista ateu, que é representado pelo Homé. Homé é o intelectual ateu que está ganhando terreno, porque é esse intelectual ateu que fará, então, toda a transição que vocês viram pelo relato da política francesa no século XIX, é uma transição dolorosíssima de uma situação de monarquia, em que há, em princípio, uma subordinação de todas as coisas à figura da autoridade espiritual, porque mesmo na monarquia é assim. Veja, antes, na Idade Média, você tinha o Papa intermediando tudo. Com a instalação da monarquia absolutista em 1314, não é, pelo Filipe o Belo, você tem a destruição da intermediação da igreja. Mas o soberano, que é o monarca, ele não deixa de acumular em si, então, a representação dos assuntos espirituais, porque o monarca, no sentido histórico da palavra, é como se fosse representante de Deus. Esse rei imperador do Japão é representante direto de Deus. Você, quando fala com ele, está falando com Deus, tem acesso direto a Deus. A ideia do monarca, no sentido ocidental e até mesmo oriental, é a ideia de que o monarca é aquele sujeito que estabelece a ligação direta com a divindade. Logo, para que você possa destruir essa situação de adesão do ser humano a um aspecto espiritual maior, você precisa destruir completamente, destruir o tal do governo religioso, seja qual for a sua forma, e criar, então, a laicidade pura. Eu acho tão estranha essa conversa maluca que tem, dizendo que o governo tem que ser laico. Espera um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Olha só. Imagine um município qualquer, de 100 mil habitantes, que porque só tem 100 mil habitantes, não pode ter segundo turno nas eleições. Imagine que nesse município há 5 candidatos a prefeito e o que ganha a eleição ganha com 22,3% dos votos. Não é? Não dá para ser? Dá. Não é? Portanto, só 23%, 22% das pessoas votaram nesse sujeito. Você não entrega para ele todo o orçamento da prefeitura, você não entrega para ele todo o poder, não só 22% do poder, você entrega 100% do poder. Você não entrega 22% do orçamento, não entrega 100% do orçamento. Ora, se vocês não ficam indignados com isso, por que nós deveríamos ficar indignados se o IBGE, que é o próprio governo, diz que entre os católicos, evangélicos em geral, seitas em geral e espíritas, que se dizem cristãos, 80% da população brasileira é cristã. O que haveria de escandaloso em você colocar um crucifixo na parede de um tribunal, sendo que nesse lugar, nesse país, 80% acreditam naquilo? O que seria escandaloso é esses 80% dizerem assim: todo mundo que não for cristão vai ser perseguido. Bom, aí seria escandaloso. Mas botar na parede, vocês acham que é muito escândalo? Não me parece nem um pouco escandaloso. Portanto, a ideia de haver símbolos públicos para homenagear a religião de 80% dos brasileiros me parece uma coisa normalíssima. Eu não sei onde é que inventaram que isso é uma tremenda e terrível agressão às minorias religiosas. Oh, meu Deus! Pois você se submete à mesma situação na eleição o tempo todo. Você não votou no prefeito e o prefeito está lá governando no 29 também. Ora, se isso vale para pegar o seu dinheiro, por que não valeria para estabelecer uma expressão pública de fé? Não é? Vocês compreenderam isso? No entanto, por que há essa obsessão em você destruir a religiosidade do Estado, quer dizer, tirar do Estado suas conexões religiosas superiores? É porque desde esse momento em que se faz essa série, e aí a Revolução Francesa tem seguramente um aspecto universal, porque é ela que faz isso planetariamente, não é? É ela que dissemina a ideia de que os valores humanos agora não serão mais valores transcendentais. E ela faz isso com tanta incompetência que ela não sabe nem mesmo como, porque, veja, você não pode dizer fraternité, égalité e liberté, porque essas 3 coisas são incompatíveis entre si. Se você tem igualdade, você não tem liberdade. Veja, eu não posso estabelecer que a liberdade no Brasil é o mesmo que dizer que tem regime de cotas. Se o regime de cotas representa uma igualdade, égalité, ele retira necessariamente a liberté, porque agora eu não posso mais ter liberdade de conseguir o sucesso que eu quero, porque eu sou prisioneiro de alguma limitação. Logo,
os três motes da Revolução Francesa, tomados 2 a 2, são sempre incompatíveis entre si. Quer dizer, assim, filosofia de botequim é bobagem. Não é? No fundo é tudo besteira. Mas fizemos essa revolução, construímos então, durante todo o século XIX, um processo de tornar o Estado laico, como se isso fosse possível. Não dá para fazer isso, na verdade, isso é impossível, porque você não consegue retirar da mente humana a noção da transcendência. E toda vez que você tenta fazer isso por esses meios aí, impedindo que se cultue a Deus, impedindo que haja uma religião que seja a mentora dos valores do Estado, e toda vez que você tenta fazer por esse caminho, o que você tem que fazer no lugar? Você coloca uma outra coisa no lugar. Então o sujeito disse ateu, como é impossível ser ateu? Porque todo mundo sabe que não é inventor de si próprio, todo mundo sabe que não inventou, não produziu a si próprio. Você fica fazendo o quê? Põe no lugar de Deus outra coisa qualquer. Ou põe, sei lá o quê? Põe lá o Che Guevara, ou põe o Michael Jackson, entendeu? Ou põe o Big Brother na TV Globo, ou põe qualquer outra besteira. Porque é no fundo isso que nós fazemos quando você tira a ideia da transcendência. É tecnicamente impossível ser ateu. Não dá para ser ateu. Aprendam isso uma vez por todas, para nunca mais levarem a sério isso. Os ateus são até bem úteis, porque, como são sujeitos interessados em provar que Deus não existe, acabam sendo aí intelectuais divertidos, fazem raciocínios interessantes, não é? Tem até, e todos eles viram religiosos. Todos 100% dos ateus, depois se continuam. Quanto mais você insiste em ser ateu, mais ele vai chegar numa hora e vai descobrir que ele não é ateu. E estava só olhando para o Deus errado. Tá? Tanto é que você pega o Marquês de Sade. Marquês de Sade é um escritor da época da Revolução Francesa. Tem uma personagem sádica, que é o Domancé, que é um daqueles terríveis condes depravados, né? E o Domancé diz assim: a única coisa que eu não perdoo a Revolução foi não ter matado Deus. Porque, no fundo, estaria completo e perfeito o projeto da Revolução Francesa se ela tivesse conseguido matar Deus de alguma maneira. Porque era essa, no fundo, a ideia de matar Luís XVI, que foi o último dos Bourbons, não, né? Mas aquele que foi morto durante a Revolução Francesa. Porque o Luís XVI, coitado, era um rei bom, um sujeito que não era agressivo, não fez mal a ninguém, era um rei condescendente, ele havia concordado com todas as soluções, ele havia concordado em ser um rei constitucional. Por que o mataram? Mataram porque precisaria matar simbolicamente alguém para matar Deus. Por que então não matar o rei? O rei simbolicamente, a melhor substituição de Deus, porque o rei manteve, né, mesmo depois da fórmula medieval, ou seja, mesmo na monarquia absoluta, o rei manteve essa conotação divina. Então, matar o Luís XVI era apenas uma maneira de simbolicamente matar Deus. E quem é que mata Deus? São esses sujeitos como Homé. Homé são esses intelectuais que farão durante todo o século XIX o envenenamento geral contra o quê? Contra o ancien regime. Ancien regime é o regime que veio antes da Revolução Francesa, ou seja, aquele regime em que havia ainda uma espécie de hierarquia natural na sociedade que partia do poder espiritual para o poder temporal e depois para o poder econômico, porque a sociedade humana sempre se orienta em função dessa hierarquia de poderes. E isso é outra coisa para lembrar sempre, não esquecer de modo nenhum, que as coisas humanas são hierárquicas e o poder econômico é o mais baixo dos três, embora no Brasil seja difícil explicar isso, que o brasileiro pensa que tudo é dinheiro, né? Então nós temos aqui um problema seríssimo, essa ilusão de achar que o dinheiro resolve tudo na vida e que o dinheiro é o único jeito que tem de mandar no mundo, quando na verdade é bem o contrário. O dinheiro na verdade é um poder muito pequeno, minúsculo quase, perto dos outros dois. Acima do poder do dinheiro está o poder político, que é muito maior do que o poder econômico, e acima do poder econômico está o poder espiritual, que é muito maior do que os outros dois. Vocês compreendem isso, né, pessoal? O que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo para vocês? Né? Ou seja, o sujeito que tem apenas dinheiro, ele só pode fazer 3 coisas com o dinheiro. Ele pode, primeiro, empregar pessoas que não têm dinheiro nenhum, que é o conceito de emprego, né? Emprego não é isso? É um sujeito que tem dinheiro que emprega um que não tem. Segundo, ele pode comprar coisas, modificá-las
e vendê-las por um preço mais alto, que é a essência do comércio. Terceiro, ele pode pegar esse dinheiro e pagar para o sujeito que tem uma arma na mão e não bater nele, que é a terceira e última possibilidade de usar o dinheiro. Para mais nada serve dinheiro. Portanto, aquele que tem a arma na mão, que é o poder político, tem mais poder que aquele que não tem arma na mão, que só tem dinheiro. Entendeu? Se você tem que pagar, se todo dia um sujeito te cobra um dinheirão para não bater em você, quem que tem poder? Você ou ele? Ele, meu Deus do céu. Portanto, o poder militar, o poder da violência, o poder político é mais forte do que o poder econômico. Não é? Em todo país normal é assim. Nós aqui é que não entendemos isso ainda. Entendeu? Entre um empresário riquíssimo, com a carteira cheia de dinheiro, e um moleque com 38, um marginal com 38 na mão, quem é que manda mais? Os dois numa esquina escura, de madrugada. Mesmo assim, manda mais do que tem uma arma, né? Porque ele tem o poder de fazer a violência instantaneamente, ele tem o poder de submissão do outro, né? Ou, por outro lado, o poder político manda muito pouco também, porque o poder político ele não consegue entender o mundo espiritual. Então, veja, o poder político, que é o poder da violência, né? Aquilo que a gente chamaria de casta guerreira, né? A casta guerreira que existe em todos os lugares, da qual fazem parte todos os indivíduos que têm o poder da violência, como, por exemplo, a polícia e o ladrão, a polícia e o assaltante, ambos pertencem à mesma casta, guerreira, segunda casta. Esses daí não tem medo um do outro, eles têm medo circunstancial, quem é que está com mais força, mas eles não têm medo em si, porque eles conhecem completamente como o outro pensa. Entre a polícia e o bandido não há uma divergência conceitual, só há uma divergência de lado que se escolheu, porque no fundo eles se parecem muito do seu ponto de vista mental. Não é? No entanto, se o Fernando Beiramar não tem medo da polícia, ele tem medo do macumbeiro. Ele não sabe o que o macumbeiro faz. Vai que o macumbeiro inventa um troço lá e cai o quinto. Você vai correr esse risco? Não, você não corre esse risco. Então o Fernando Beiramar pela-se de medo do macumbeiro. Por que o cacique não mata o pajé? Ele adoraria fazer isso. Porque o cacique tem medo do pajé. Porque o pajé sabe lidar com aqueles troços lá, com aquelas fumaças. Então o cacique não se mete a besta com o pajé, porque o pajé sabe Deus, né? O que é que esse homem não sabe? E ele não, que sabe que ele não sabe. Entenderam o problema disso? Não é? Então o que eu estou querendo dizer para vocês isso é que há uma diferença muito grande de poderes, né? Muito poderes. A sociedade humana, ela é, de todas as sociedades que existem, aquela em que há a maior diferença de poder entre os indivíduos. Compreendem isso? Entre o leão mais forte da matilha de leões, e não sei se chama matilha, mas enfim, o que for, e o leão mais fraco da matilha de leões, há menos diferença de poder do que há entre o Barack Obama e o porteiro do meu prédio, em que tem uma diferença de poder muito grande, entendeu? Entre os seres humanos, as diferenças individuais de poder são muito grandes, e como não há em nenhuma outra parte. Ora, se vocês seguiram esse raciocínio até agora, então eu acho que eu posso dizer para vocês agora o seguinte, né? É que há aí nessa história da Madame Bovary que se fazer uma comparação e uma análise desses dois fatores, da ambição que esses dois têm diferente, ou seja, daquilo que eles são diferentes, e na quantidade de poder que eles têm. Vamos tentar entender isso? Ou seja, se vocês estão concordando até agora, eu acho que nós podemos tentar entender o ser humano esquematicamente como tendo uma ou ambição alta ou ambição baixa, apenas para ficar com categorias bem estanques para fins didáticos, e poder alto e poder baixo. Não é? Então, imaginem aí uma personagem literária, ou não precisa ser personagem literária, imagine alguém na vida real e concreta, imagine alguém que tem poder alto e ambição alta. Conhece uma personagem literária assim? Alguém, uma personagem que tem uma ambição muito grande, e tem muito poder.
Quem? Aquiles. Ele é, né? Aquiles tem poder alto, ambição alta. É quem? Acabe tem poder pouquinho, minúsculo. O Acabe é justamente um outro caso, porque o Acabe, ele quer destruir a natureza, ele quer dominar os elementos, e ele é um pobre coitado que não tem nenhuma perna, e tanto tem poder pequenininho que ele é morto por uma balezinha toda. O Iago é o sujeito que tem muita ambição, mas o Iago ele tem um poder que não é humano, né? O Iago é o diabo em pessoa, né? Não é isso? Agora, o que é interessante aqui, ó, veja bem, vocês estão seguindo esse raciocínio, é que, de modo geral, essas personagens que têm muito poder e muita ambição não são personagens boas para a literatura. Você sabe por quê, né? Porque uma personagem que é assim, que tem muito poder e tem muita ambição ao mesmo tempo, ela é uma personagem sem tensão. Ela não sofre nenhuma tensão. É uma personagem fácil. É muito mais a personagem do romance biográfico heróico. Não é? Os feitos de Napoleão Bonaparte, os feitos de não sei quem, os feitos de não sei quem, os feitos de Aquiles, os feitos. De modo geral, não é uma personagem literária típica, não no sentido moderno da palavra, romanesco, mas é quase sempre uma personagem da biografia heróica, que é o sujeito que tem um exército à sua disposição, tem muita riqueza, e que consegue obter, portanto, fazer muita coisa com isso. O que acontece, de modo geral, na vida e na literatura, paradoxalmente, e até mesmo por isso, né, o que acontece na vida e na literatura, é que as personagens, as pessoas que têm muita ambição, frequentemente não têm os meios de obtê-la. Quando você tem uma personagem muito ambiciosa, sem os meios de obtê-la, você tem a típica personagem literária. Quem é que é assim? Madame Bovary. A Emma Bovary é isso. Ela não tem uma ambição enorme? E ela tem os meios para isso? Não. Ela só conseguiu casar com aquele próprio coitado do Charles Bovary. O Julien Sorel é uma personagem com ambição enorme, mas sem os meios para tê-los. Não é isso? O Acabe não é isso? Uma outra personagem que nós vimos aqui é o Lucien de Rubempré, aquele do Ilusões Perdidas. Aquele sujeito que tem uma enorme ambição de se tornar o maior jornalista da França, mas ele vai lá para Paris e tem que morar no pior quarto do mundo, fica lá comendo uma comidinha lá de um restaurante que faz por camaradagem para ele, que não, a roupa dele é velha, ele tem que ir na biblioteca porque não pode comprar um livro. Raskolnikov é assim. Raskolnikov é assim também. Raskolnikov é um sujeito que tem uma ambição gigantesca e, no entanto, não tem o poder para resolver isso. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês agora? Mas antes da gente continuar nessa linha, que é a linha que nos interessa em seguida, vamos tentar olhar para as outras duas possibilidades. A primeira possibilidade é o sujeito tem muita ambição e muito poder. Essa situação não é uma situação comum em literatura, porque como trata-se apenas de elogiar alguém, como se trata apenas de relatar alguém que fez muito porque tinha os meios para tanto, quase sempre você encontrará essa personagem no mundo real da política, não é? A história do Howard Hughes é uma história assim. O sujeito tinha ambição e tinha também um dinheirão, aí fez lá o maior avião do mundo que já se fez até hoje, fez lá a TWA, fez lá um estúdio de cinema, não é assim? Essas personagens, elas não se dão bem na literatura, porque a literatura gosta e precisa de personagens tensionais. O que é uma personagem tensional? É um sujeito que está prisioneiro de uma situação de tensão. Quer dizer, ele quer, mas não pode. Um atrito. Uma contradição fundamental. Ele quer, mas não pode. O Agamenon é um caso assim. Por isso é que ele é ruim como personagem literário. Ele só serve para ser morto lá pelo primo e pela mulher. Entendeu? O Agamenon, na verdade, não tem... Na Ilíada, o Agamenon é muito menos importante relativamente que qualquer um outro. Apesar de ser o mais poderoso de todos os gregos, esse poder é uma coisa tão natural no Agamenon, quer dizer, o fato de que ele pode fazer muito é a mesma coisa que se diz assim, pô, o sujeito ali é trilionário, comprou um sorvete.
Ninguém vai achar isso estranho, entendeu? Pega outro exemplo. O sujeito veterinário comprou um Mercedes-Benz de 500 mil reais. Ninguém acha isso feito nenhum. O sujeito tem um monte de dinheiro, comprar um Mercedes-Benz de 500 mil é meio natural. Agora, é muito incrível quando um sujeito que ganha salário mínimo, trabalha no café ali na Praça da Espanha, consegue comprar um Mercedes-Benz de 500 mil. Daí vai dizer, pô, mas aqui, olha que coisa impressionante que é isso aqui. Ou fazer um castelo, né? Ou fazer um castelo. Entendeu o problema? Entendeu o que é que tem interesse literário? A literatura se interessa pela situação tensional. Quando a situação não é tensional, a literatura não tem interesse nisso. Porque aí você está falando do quê? Da revista Time elegendo o homem do ano. O Obama ganhar o prêmio da paz é a coisa mais ridícula que eu não posso imaginar uma coisa dessa, entendeu? Não é o cúmulo da puxação de saco, da sabugice, não é assim, é um negócio tão vergonhoso, o sujeito não fez um item para a paz, nunca no mundo, nada, ele não existe ainda. E deram para ele o prêmio por quê? Porque ele é Obama, então tinha que fazer um pouco de puxação de saco para o Obama. Entendeu? Mas o Obama conseguir fazer lá uma negociação para a paz é uma coisa normal e é uma coisa muito comum, que faz parte da própria posição de ser presidente dos Estados Unidos. Não é? Eu quero ver o Stroessner conseguir resolver o problema da Palestina. Daí eu digo assim, bom, aí temos algum mérito, né? Se acontecesse uma coisa desse jeito. Logo, a literatura não se interessando por situações não tensionais, ela não tem muito interesse nessa situação chamada grande poder, grande missão. Isso não parece ser fora do comum. Não é? Bom, a personagem literária mais interessante, mais desejada, é a personagem literária que tem grande ambição e pouco poder. Essa é, de todas as 4 situações possíveis, aquela mais desejável, mais importante dentro da literatura. Mas as 2 outras situações, uma outra nós conhecemos há pouco tempo, é a situação do sujeito que tem muito poder, mas não quer nada na vida. Quem é que é assim, que vocês lembram? É recente, vimos recentemente, agora há pouco tempo. O menino da carta principal? O Fabrício Del Dongo. Esse aí é o sujeito que, embora seja filho de conde, filho de marquês, tendo uma possibilidade de construir alguma coisa que ele quisesse, ele, no fundo, não tem a menor ideia do que ele quer, e vai mais ou menos assim, que flutuando pela vida, deixando a vida fazer o que quiser para ele. É alguém que não tem essa qualificação, tá? Não tem esse interesse. E por último, você tem as pessoas que têm pouca ambição e pouco poder. Embora possa parecer que dessas também a literatura não tenha, nestas a literatura não presta atenção, não é verdade. Porque essas aí também são interessantíssimas. E nós conhecemos uma hoje. Quem é que tem pouco poder e pouca ambição? Charles Bovary. Esse aí não quer nada, né? O que ele quer? Nada. Ele não quer nada. Ele já ganhou na loteria casando com aquela mulher maravilhosa. Ele, na verdade, só quer esperar a filha crescer, para depois ficar olhando os netinhos brincarem embaixo das árvores. Ele não tem nenhuma ambição. Nenhuma. Ele não quer nenhuma cidade grande, ele não quer ir para nenhum lugar mais complicado que aquele, ele não quer nem fazer a operação no Hipólito, ele só toca fazer a operação no Hipólito porque a mulher e o homem insistem. Se ela não tiver também, jamais teria por iniciativa própria feito aquilo. Ele só faz alguma coisa como mudar de cidade porque era necessário. Porque ele, enfim, não faria isso por ambição de modo nenhum. Parece que ele está para interpretar assim. É o caso, né, do Charles Bovary. A incompatibilidade central desse casal está no fato de que a mulher dele está naquela categoria pouco poder e muita ambição, e ele está na categoria pouco poder e pouca ambição. Não parece justo concluir isso por enquanto? Diga, Zé. Não, vai lá. Porque, na verdade, eu não a vejo assim, com ambição, e sim com uma personalidade extremamente infantil que buscava o complemento, digamos, do lado sentimental, porque ela gostava de quem, ela olhava uma pessoa e se apaixonava por ele já fantasiando uma situação. Tanto que começa a história dizendo que ela queria casar à meia-noite, e que o próprio pai
cortou isso, porque já sabia que a filha tinha uma tendência totalmente fantasiosa em termos de romantismo, que o marido em momento algum completou. Okay. A ambição dela talvez fosse nesse sentido. Sim. E não no outro. Nesse sentido, exatamente nesse sentido. Porque, veja, vocês acham que ela amava esses 3 homens aí que ela teve na vida? Essa é uma mulher que teve 3 homens, né? Não, porque ela não teve 3 homens concretamente. Né? E amou qualquer um dos 3? Não. Ela amava a filha? Não. Também não, aparentemente. A filha não parece ser o objeto central da vida dela, tanto é que ela não tem a menor dificuldade em largar a filha lá e fugir com o boulanger para as Américas, para o outro lado do mundo. E, nesse ponto de vista, ela parece um pouco mais sensível. Há uma outra personagem que nós não lembramos agora aqui, que eu queria recuperar, que é a Moll Flanders. A Moll Flanders, que nós também já estudamos aqui, é outra personagem nessa mesma condição, em que ela tem muita ambição, mas, ou melhor, a Moll Flanders, a Moll Flanders é diferente a Moll Flanders não tem ambição. A Moll Flanders é como Charles Bovary. A Moll Flanders é como Charles Bovary. A razão pela qual a Moll Flanders dá certo no fim, quase que é por causa disso. Porque ela, no fundo, também não quer nada, ela quer só ser uma moça, como é que ela dizia? Ela quer ser uma senhora distinta. Que havia uma prostituta que morava do lado da casa, do orfanato em que ela morava, e aquela prostituta vestia-se assim de modo muito assim vistoso, e ela, criança, não entendia o que era aquilo, né? E julgava que aquele jeito de se vestir fosse o jeito das senhoras distintas. E ela botou isso na cabeça para ser. Tem um filme muito interessante francês chamado Le Mari de la Coiffeuse, o marido da cabeleireira, que é a história de um sujeito que, quando era criança, apaixonou-se por uma cabeleireira e tudo que ele queria na vida era ser o marido da cabeleireira. Aí, quando perguntavam para ele assim, depois ele se casa com a cabeleireira, ela disse, mas o que você era na vida? Eu sou filho, marido da coiffeuse. Eu sou o marido da cabeleireira, mas que mais? Não tem mais, eu sou o marido da cabeleireira. É a mesma história da Moll Flanders, de certa maneira. Aí sim há uma espécie de ingenuidade total e completa, não é? Uma completa ingenuidade. Mas no caso da Madame Bovary, ela não é tão ingênua assim, porque a Moll Flanders também não é totalmente inocente, ela faz também umas pilantragens no meio da história, vamos ser justos aqui. Mas a Madame Bovary é muito mais, digamos assim, maquiavélica, no sentido comum da palavra. Ela tenta sempre buscar, de alguma maneira, aquilo que ela não tem na sua casa, no seu atual matrimônio, com outros em que ela suspeita que possa ser isso. Ela, na verdade, não está interessada verdadeiramente naqueles outros. Ela não é como a Ana Karenina. Porque é preciso compreender que a infidelidade da Madame Bovary, eu disse no começo da conversa aqui, não é como as outras infidelidades das outras pessoas do livro, da literatura. A infidelidade da Capitu não é igual à infidelidade da Ana Karenina, que não é igual à infidelidade da Festa, que não é igual à infidelidade da Helena Troia. Cada infidelidade dessas tem um sentido diferente. No caso da Madame Bovary, me parece que é uma infidelidade tipicamente feminina, que é a infidelidade de achar que, por meio das suas belezas pessoais, que ela de fato tinha, ela mereceria ter uma vida social melhor. E é isso que ela tenta fazer com todas essas tentativas que ela faz aí. Portanto, o problema das pessoas que estão nessa condição chamada ambição alta e meios baixos, é que elas têm um problema extraordinário para resolver. Porque ter ambição alta não é em si nenhum problema moral. Não há nada de errado moralmente em ter ambição alta. O fato de que você nasceu com meios baixos, pequenos, você não tem os mesmos meios que os outros, você não tem os meios que você deseja, este fato é um fato circunstancial da vida com o qual você também, no qual você não tem culpa. O fato de que você nasceu lá em Bordeaux, né? Você não tem mais mãe, ela é órfã de mãe, que você não tem acesso aos salões, que você está longe de Paris. Então, o fato de que você tem umas circunstâncias negativas na sua vida, também você não tem culpa.
O problema não está na ambição e nem no fato de que o teu poder é baixo. Essas duas coisas são compreensíveis e são dadas em si próprias. A ambição é absolutamente legítima. O problema está na legitimidade ou na ilegitimidade dos meios que você utiliza para resolver o problema da ambição. Compreenderam isso? Há uma legitimidade ou uma ilegitimidade. Por exemplo, se você é um sujeito que nasceu pobre e quer ser um sujeito rico para comprar aquele Mercedes-Benz, ora, um meio legítimo é você trabalhar muito, se esforçar muito, entrar em bons negócios, enfim, ter lá todas aquelas características que um homem de negócios bem-sucedido tem para chegar a dizer, bom, eu enriqueci, estou rico agora, eu sou quase sempre o sujeito rico que você conhece, é alguém assim. É difícil achar alguém que seja rico no mundo dos negócios e que herdou. Então, quem é o Grupo Pão de Açúcar? É o velho português que tinha lá aquela mercearia e que comia sempre a empadinha feia e não comia empadinha bonita, não é? E que passou anos trabalhando até meia-noite, não é isso? É? Você pega o Antônio Emílio de Moraes, o pai do velho, o pai do Antônio Emílio, também era um sujeito humilde. Todo mundo quase que você puder imaginar que é, assim, digamos, grande empresário aí no Brasil, é um plano que partiu mais ou menos de uma coisinha simples, modesta, foi indo e deu certo. Repararam nisso? E essas pessoas fazem isso legitimamente, porque eles, eu estou dizendo ao interno, né? Não estou falando do caso de ninguém especificamente, porque sabe Deus como é que a vida é na prática, né? Mas, digamos, em princípio, é possível você roubar um ônibus, como fez o Camilo Cola, e iniciar Itapemirim. Roubou um ônibus, mas não é um defeito muito grave. Certo? Roubar um ônibus parece até um roubo, assim, um roubo sadio, entendeu? Sei lá, né? Roubou um ônibus dos americanos, parece, na Segunda Guerra Mundial. Bom, mas tudo faz. Não estou querendo particularizar aqui nenhum exemplo. Apenas estou dizendo que há uma possibilidade de legitimidade em você resolver essa tensão. Porque se você é um sujeito que tem ambições altas e tem, ao mesmo tempo, poderes pequenos, tem baixos poderes, você pode tentar remediar isso de um modo legítimo. Há meios de fazer isso. Esses meios, obviamente, dependem de uma porção de circunstâncias, que não é o caso da gente debater aqui, porque não há nem esse assunto da noite. Não é? O problema que você tem aí é quando você faz a opção errada, ou seja, é quando você escolhe meios legítimos para resolver o problema. Não é? Essa tensão tem que ser resolvida. Ou você a mantém, não é? Como é que faz o Charles Bovary? Como é que ele resolve a tensão? Ele simplesmente reduz a ambição. Ele põe a ambição do tamanho dele. A Malflanders faz o quê? O que ela quer ser? Quer ser uma senhora distinta. Então, quando ela, no final do livro, consegue ser uma senhora distinta, ter, assim, digamos, uma certa aparência de respeitabilidade, quando ela volta dos Estados Unidos com o marido, né? Depois, finalmente, depois de ter quase sido executada na cadeia, né? Passou por isso até, ela acaba sendo isso. Mas por que a Malflanders tem essa possibilidade de resolver o problema dela? Porque a ambição da Malflanders é o tamanho da sua pequena vida. Da sua pequena vida não, do seu pequeno desejo de ser uma senhora distinta. É essa a ambição que tem. Agora, a ambição do Raskolnikov não é assim. O Raskolnikov é o sujeito que quer consertar o mundo, quer ser fazer um novo homem, quer resolver os males do mundo. O capitão Ahab quer dominar a natureza. Dá para ter ambição maior que essa? Impossível. Ele imagina assim que ele, um capitão de um barquinho, do Pequod, vai dominar os elementos que são sintetizados naquela baleia, vai conseguir botar o clima sob o seu controle, os terremotos, os maremotos, enfim. É isso que o Ahab quer. Ele tem uma ambição extraordinária que ele nunca, em modo nenhum, consegue questionar. Ele nunca questiona isso. Nem o Raskolnikov questiona. Então, como que obcecos, obcecados, a palavra obcecado vem do latim da palavra cego. Obcecado significa que está cego. Não é? Secum, cego. Cego vem de secum, que ela cego no latim. A palavra obsessivo é aquele sujeito que sentou e não levanta de jeito nenhum. Sessum, cadeira. Sentar, sessum.
Obsessivo é o sujeito que sentou e não levanta, está imóvel e não larga a mão daquela ideia. Esses tipos de grandes ambições são tipos assim. Como eles não têm os meios, eles vão ter que encontrar ou uma maneira legítima de resolver, se for possível, se a ambição for compatível com a questão humana, porque a ambição do comandante capitão Acabe é incompatível com a estrutura da condição humana. Nós não iremos jamais conseguir dominar a natureza. Por isso é que o Melville escreveu o livro, para justamente dizer para nós que no final das contas essa ambição reduz em morte, acaba na morte de quem tenta. Não, o que acontece com o capitão Acabe, ele é morto pela baleia, porque nessa luta ele não vencerá sozinho. Essa luta só será resolvida no final dos tempos. São o capitão Acabe, né, representando a civilização, e a baleia representando a natureza. Diz o livro de Jó, são dois monstros, chamado Leviatã, outro chamado Behemoth, e esses dois monstros aí são dois monstros, não esquecer nunca. E eles serão ambos churrasqueados na grande festa do juízo final. Mas até lá, meu velho, você perde uma e ganha outra. Então você ganha uma forma, quando você consegue derrotar a varíola, por exemplo. Mas aí qualquer gripinha estúpida, né, mata 200 pessoas em Curitiba há 3 meses. Compreenderam como a natureza, você não consegue ganhar essa guerra? Você não vai conseguir vencer isso? Não dá para vencer isso, porque a natureza das coisas seja assim. A ambição do capitão Ahab é uma ambição absolutamente desmedida, fora de qualquer espécie de controle. Ela não tem compatibilidade com a condição humana. A ambição do Raskolnikov é uma ambição soberbíssima, incompatível com a condição humana. Olha, se Jesus Cristo, que era Deus, veio aqui e em nenhum momento disse que ia criar um homem novo, como é que todo comunista idiota acha que ia fazer isso? Pensa que coisa extraordinária. Jesus Cristo, que era Deus, chegou aqui e não quis criar homem novo nenhum. Falou assim, faça assim só. Como é que todo sujeito metido a presidente do Partido Comunista acha que vai fazer um homem novo? Sujeito que não consegue parar de fumar, ele mesmo não consegue parar de fumar, acha que vai produzir um homem novo. Você não acha que há nisso uma ideia de loucura inacreditável? Essa é uma loucura do gênero humano. É gente louca. Nós estamos lidando com gente louca. Você tem brilho nata. Pois é, né? Quer dizer, também aí você tem a mesma situação. Você tem o milho nata da montanha mágica, naquele debate que é lá. Portanto, se a sua ambição é tão pequenininha que cabe dentro dos seus meios, você é uma pessoa que é capaz de ter, de alguma maneira, uma realização. O problema do Charles Bovary não é que ele não se realizou. O problema do Charles Bovary é que ele casou com a mulher erradíssima para o seu grau de ambição. Entendeu? Ele podia comprar para ela uma Brasília 72 e ela estava querendo comprar um BMW 0 km. Entendeu? Ela tinha expectativa de morar no Jardim Los Angeles, eles conseguiam morar na Vila Dupicina. Vocês acham que vai dar certo um casamento desse? Não dá certo porque a ambição da Madame Bovary é muito maior do que os meios que ela tem, e para o caso da Madame Bovary, o que é o marido dela? Apenas uma espécie de meio. Ela não ama de verdade. No momento em que ela é pedida em casamento, ela vê assim, não, é com esse sujeito que eu vou escapar dessa desgraça aqui, de morar aqui nessa porcaria dessa fazenda, limpando cocô de vaca, como eu faço o dia inteiro. Entendeu como é que ela vê o marido? O marido é apenas um meio pelo qual ela pretende resolver a sua missão. Quando esse meio demonstra-se, né, completamente ineficaz, ela muda para o próximo meio, que é imaginar o leão. Mas ela não sabe muito bem o que é isso, porque afinal ela não entende desses assuntos em Paris, ela tem fantasias só. Aí, quando o leão não consegue continuar aquele namoro, ela vai para o Rodolfo, que parece um sujeito que é o meio de verdade, porque o Rodolfo, de alguma maneira, parece rico, né? Parece um aristocrata, não é? E ela vai mudando de meio. No fundo, ela está só querendo resolver o seu problema fundamental. O Julien Sorel, do Vermelho e Negro, se vocês lembrarem bem, também tem o mesmo problema. Ele tem a ambição de parecer tão importante quanto os outros.
Ora, como ele tem a ambição de parecer tão importante como os outros, ele usa ilegitimamente a aparência para dar essa impressão para os outros. Portanto, ele não é verdadeiramente aquilo que ele é, mas ele precisa parecer que ele é, porque no fundo é só o que ele quer. É parecer tão bom quanto os outros. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Está ficando claro isso? A ambição dela é só aparecer, então. Ela não, ela quer ser rica, quer viver aquela vida parisense, ela quer ter uma vida à altura da beleza dela, ela sabe que ela é bonita. Então ela acha assim, que é uma injustiça muito grande, que uma mulher muito bonita como essa tenha casado com um sujeito que é um paspalho como esse Charles Bovary. Que na verdade ela é apenas um paspalho, do ponto de vista dela, porque afinal o narrador está nos contando o ponto de vista da Emma Bovary. Ela acha que ele é um paspalho porque ele não quer nada que ela quer, porque ele teria sido um bom marido para muitas outras mulheres aí que fossem parecidas com ele. Não é? Não teria sido nada demais, ele não tem defeitos graves, ele tem bobão só. Mas isso todo homem é um pouco também. Que diferença faria na prática, então? Entendeu? Quer dizer, de todo jeito ele seria um pouco manipulado por ela, enfim, que coisa. Mas ele não é uma pessoa má, ao contrário, mas ele tem uma, digamos, uma adequação entre meios e ambição muito mais adequada do que ela. Portanto, ele é honesto perante os meios que ele tem. Ele tem, portanto, uma consciência. É isso que a Zaida vê na Madame Bovary com uma certa fantasia, é uma espécie de inconsciência que ela tem real, da vida real dela, né? Ela tem uma inconsciência sobre a sua vida real. Ela vive de uma fantasia que é muito aumentada com o episódio do baile, porque aquele mundo de fato que ela tinha visto nos livros existe. Olha aí, no baile. Né? Quando ela tem o episódio do baile, ela descobre que aquele mundo dos livros existe de verdade. Não esqueça que até então ela nunca tinha saído lá da Libertou. Ela morava em Tostes. Tostes assim, meu Deus, o que deve ser Tostes? Assim, Laminha Pequena. Alguma coisa como Laminha Pequena, entendeu? Alguma coisa de nada, assim. Esse é o mundo que ela conhece. Aí um belo dia ela vai para aquele baile e descobre o seguinte, né? Que naquele baile está provado que o mundo dos romances de fato é real e verdadeiro. Olha ele ali. Nesse mundo daqueles lustres estão ali. Aqueles salões, ela esvoaçando, né? Rodando pelos salões, nos braços de um visconde, que a tirou para dançar, não é? Com aquele vestido, todo mundo olhando para ela, não poderia ter um mundo de fantasia maior do que esse. Como ela não consegue, na verdade, entender o mundo que é o mundo real dela, ela também não consegue estabelecer nenhum plano verdadeiramente organizado para produzir aqueles meios com os quais ela podia tentar melhorar. Não é? Não é isso? Se vocês pensarem bem também, de certo modo, é o que toda mulher faz com o marido. As mulheres casam e com maridos. Os maridos, não muito raramente, são pessoas que têm a mulher tem um processo civilizatório em relação ao marido. Elas têm a capacidade de organizar a vida do marido para que ele possa produzir um sucesso econômico. Pois isso é um meio legítimo de produzir aquele sonho. A mulher tem lá um sonho, digamos, de sucesso social, de sucesso econômico, e se o marido dela não é capaz disso espontaneamente, que é coisa muito comum, muito mais comum do que se pensa, os homens são muito dispersivos, estão sempre procurando projetos quiméricos, né? No fundo, em última palavra é isso. Elas têm o poder de produzir uma série de ações que organizarão a vida do marido até que ele consiga. Isso é legítimo. E é muito comum. Lady Macbeth fazendo isso com o marido, só que aí, no caso, é para um fim ilegítimo, que é matar o rei Duncan. O fim aí é completamente ilegítimo. Mas é o que ela faz. Ela organiza o marido. A influência que a mulher faz do marido é sempre nesse sentido. No entanto, ela não faz isso com o marido dela porque ela julga que esse marido dela é tão ruim, é tão absolutamente imprestável que, portanto, dali não há possível nenhuma recuperação. Está abaixo do mínimo necessário para o sujeito se recuperar.
ela vai entendendo isso na medida em que vai convivendo com ele e vai percebendo que ele é caso perdido. Porque ele já era caso perdido na primeira linha do romance, quando ele chega na escola e é ridicularizado por todo mundo. Quer dizer, ele já era um perdedor, digamos assim, já no primeiro momento, na primeira linha. Ele nunca deixou de ser isso, né? Não é? Nunca deixou de ser isso. Mesmo que você julgue que havia uma generosidade imensa em ele dizer ao Rodolfo que não queria mal, teria sido, digamos, uma coisa natural que ele tivesse encontrado o Rodolfo e tivesse dado um soco na cara. Não teria sido nada desproporcional, teria sido sentido, e o outro teria até recebido com uma certa, digamos, concordância, provavelmente. Não é? No entanto, ele consegue ser também humilde a um ponto de humildade absolutamente inumana, desumana, até nesse momento. Não é? É aquilo que o Chesterton diz, quer dizer, os valores humanos, os valores cristãos, dissociados do conjunto do cristianismo, são sempre perigosíssimos. É por essa razão também que você nunca deve sacar frases da Bíblia e ficar por aí defendendo-as assim por si próprias, com exceção do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você pegar, por exemplo, o Deuteronômio, tem lá a seguinte sugestão: se o homem não quiser mais sua mulher, pode botá-la para fora de casa, contanto que ele dê uma carta dizendo que ela está dispensada daquele matrimônio. Está na Bíblia. Dá para você, a Bíblia, quando critica o divórcio, dizia olhar para essa frase, né? Está escrito lá que pode. Mas por que a Bíblia tem, a Igreja tem o poder de ser contra isso? Porque essa recomendação é contrabalançada por várias outras ao longo da Bíblia, que fazem, então, uma espécie de conjunto que é para ser interpretado, e nunca uma coisa só. Entenderam? Logo, os valores cristãos nunca podem ser analisados individualmente, porque alguém que defenda a humildade cristã como o único valor da sua vida vai gerar um Charles Bovary, que é um sujeito bobo. O que é o Charles Bovary? É um sujeito que tem uma prática de humildade cristã independente das outras coisas que devia ter. Portanto, é um sujeito que acaba tendo uma prática que é em si maligna, não é em si ruim, porque ele é um lobo. Na verdade, uma parte do desastre é culpa dele mesmo, porque ele tinha a obrigação de ter dito para a mulher não, de ter parado aquilo no meio do caminho, e não devesse ter chegado aquilo ao ponto que chegou, que ele chegou até mesmo por culpa dele. Há uma parte enorme disso que é culpa dele por omissão. Humildade excessiva está nisso. Resumindo a ópera, né, o que vocês têm aí é uma situação interessantíssima em que uma pessoa chamada Madame Bovary tem um problema atencional, e que a nossa vida é assim, porque os romances não são feitos para a gente ler, são feitos para a gente ler a gente mesmo. Né, os romances são os romances que nos leem, e nós nunca lemos os romances. A grande literatura é para nos ler a nós próprios, senão é para nós a lê-los. Há um momento da vida humana em que você está sob a tensão de duas forças como essa. Você tem ambições que são incompatíveis com os seus meios, pois se você não quer baixar a sua ambição, e se você não é capaz, você tem que arrumar uma maneira de aumentar os meios. Aumentar os meios pode ser de dois jeitos, pode ser legitimamente e ilegitimamente. Fazer o que a Madame Bovary é ilegítimo, porque é uma maneira, é um certo tipo de prostituição, digamos assim, em outras palavras. Não é? É um certo tipo de traição, que não precisa ser só a prostituição, pode ser, não é só infidelidade no sentido próprio da palavra, porque há muitos meios de fazer isso, né? Você pega o Lucien de Rubempré. O que faz o Lucien de Rubempré? Ele quer ser o maior jornalista, mas ele é apenas um foca. Ele quer ser o maior influenciador da vida parisiense nos jornais, mas ele é um pobre coitado que mora lá numa lançada de meio que de favor. O que ele tem que fazer? O que ele faz? Ele se põe a serviço de toda aquela máfia jornalística de Paris do seu tempo, que o transforma em instrumento de ataque para atacar fulano e ciclano, para obter esse ou aquele efeito político. E no final das contas, quando ele se transformou completamente em instrumento dos outros, um belo dia alguém o destrói como uma sequência natural, como consequência natural, não é? É como o pistoleiro que um belo dia alguém vem para matá-lo. Esse é o Lucien Rubempré. Ele mata os outros a troco de dinheiro, servindo então a uma causa alheia que não é sua,
por dinheiro, até que um belo dia em que alguém vem fazer a mesma coisa com ele, afinal de contas, ele vale tanto quanto as suas próprias vítimas. Essa é outra maneira errada de fazer. E assim por diante, você tem um rosário de estratégias erradas de resolver o problema, e essas questões são questões de natureza moral. Portanto, se esse livro tem algum sentido, é um sentido profundamente moral, e que não é uma crítica à burguesia, a não ser que você, obviamente, extrapolasse todo esse raciocínio para dizer assim: a burguesia é imoral porque ela não mede os meios para conseguir os seus fins. Mas isso certamente é errado e é uma injustiça, porque se tem alguma classe social que é assim, que tem princípios de honradez, é a burguesia. Talvez não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as coisas são todas diferentes, a gente nunca pode comparar com o mundo normal, né? Não é? Mas se quem quiser entender isso, tem um romance do Balzac maravilhoso chamado César Birotteau. César Birotteau, que é um romance pouco conhecido e que é uma beleza de história, em que conta essa história de César Birotteau, que é um perfumista de Paris, que se entusiasma com o sucesso econômico, comete erros estratégicos enormes, depois vai à falência, e aí passa o resto da vida reconstituindo o que ele havia perdido. Esse é o burguês. Essa é a mentalidade burguesa. Portanto, nisso não há nada de imoral. Imaginar que esse livro possa ser uma crítica à burguesia, etc., é tudo mais ou menos leitura ideológica da obra. Nós devemos cuidar com essas coisas, porque elas são interpretações de época. No fundo, aqui, o que se está analisando é o problema da ambição humana. Quando Flaubert foi, em um determinado momento, ele escreveu para um amigo uma carta dizendo assim: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. De certo modo, o que ele quis dizer com isso é que a vida dele, Flaubert, foi muito parecida com a vida da Madame Bovary, no sentido de que também ele foi um sujeito profundamente insatisfeito com tudo, não conseguiu casar. Não é? Profundamente insatisfeito com as opções que tinha. Morreu de uma maneira muito trágica, 58 anos, não morreu tragicamente, mas durou muito pouco tempo para um sujeito, né, que afinal de contas nunca teve sogra. Né? Não é isso? Então, enfim, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, depois dessa observação filosófica profunda que eu fiz agora no final do nosso... Alguém quer discutir o assunto? Temos dúvidas, perguntas? Diga você. Você falou ambição incompatível com seus meios, você tem que arrumar maneiras de aumentar os meios. Se é que você não quer baixar as ambições. Porque existe essa possibilidade. Claro, você faz o Charles Bovary, quer dizer, é o burro sem iniciativa. É o quê? O burro sem iniciativa. O que o Charles Bovary tem de notável é que ele sabe que ele não consegue nada. Ele aprendeu isso quando ele vivia lá no colégio. Ele viu logo que ele tinha dificuldades, não é? Quando ele toma uma iniciativa que não é dele, né? A ideia de operar o Hippolyte é a ideia do Homé. O Homé que é uma espécie de endeusador da ciência. O Homé é isso, é o homem iluminado, o homem iluminista. Então, o Homé que tem essa ideia de operar o Hippolyte, ele não queria fazer. Aí a mulher diz assim: puxa vida, se o meu marido fizer isso, ele vai ficar famoso na França inteira, talvez no mundo. De repente, a gente é convidado para ir para Paris para uma homenagem, aí somos convidados para fazer uma palestra sobre esse assunto na Alemanha, outra palestra em Londres, entendeu? Por que ela queria fazer isso? Mas ela, no fundo, só queria isso, ela queria o charme do negócio. E baixou, ele é um sujeito que tem as limitações de poder e, ao mesmo tempo, tem as limitações de ambição. Ele é coerente, mas o problema dele é que casou com a Madame Emma, porque se tivesse casado com alguém que tivesse uma estrutura existencial parecida com a dele, ele teria seguramente sido um bom pai de família, teria feito uma vida medíocre, mas uma vida possível. Uma vida medíocre também é uma vida. Não teríamos tido essa tragédia, porque isso aí, pessoal, é aquilo que um grego chamaria de uma tragédia. É uma situação que, no final, de fato, dá muito errado. É, no fundo, uma história muito dolorosa e muito triste, mas que nos ajuda a pensar em tudo isso.
Tá, pessoal, queria agradecer muito a vocês que vieram aí, tiveram o trabalho, agradecer muito ao Sérgio, que é o nosso patrocinador, agradecer a Patrícia, que faz todo o trabalho de bastidor, o trabalho pesado, eu fico só me exibindo aqui. Agradecer muito a Denise Maria, que faz nossa programação visual, né? E a Clarinha, que sempre, como sempre, leu muito bem. Obrigado, Fih. Tá? E daqui a 15 dias nós vamos ter o Mênon. O Mênon é, de todos os diálogos platônicos, aquele que melhor explica o núcleo central da filosofia de Platão. Por isso é que foi escolhido para cá. Não perca, se você quer entender Platão, é o Mênon que vai ensinar. Não perca de jeito nenhum daqui a 15 dias. Tá? Obrigado a todos.